la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu tô com ele aqui, Gabriel Divan. Gabriel, o que tu fez hoje de manhã, cara? Cara, estamos gravando aqui num momento do espaço-tempo que não interessa, porque para todos os efeitos é terça-feira, estamos falando aqui exatamente do dia 31 de março, mas em algum momento que talvez não seja nessa própria terça-feira aqui, eu estava andando de bicicleta, cara. Eu estava dando uma volta de bicicleta, eu gosto muito de andar, eu percorro longas distâncias, eu escuto alguma coisinha, mas eu sempre, procuro resguardar os cuidados mínimos ali, né? Afinal de contas, o trânsito anda muito louco e tudo mais. Mas por que esse interesse súbito, assim, né? Que mal pergunte. É interrogatório isso aqui? Eu tenho que entrar com um habeas corpus no Supremo pra ver se eu vou falar ou se não vou falar? Não, cara, nada disso. Eu só queria saber porque só tá muito calor, Gabriel Divan, né? E daí fazer exercício nesse calor, assim, é uma porcaria, porque tu deve ter voltado completamente fedido, completamente errado, tudo ruim, né? Deve ser isso aí. Ah, já entendi. Agora eu entendi tudo. Só quer me dar uma incerta, né? Mas não vai conseguir, porque incerta lembra insider, né, meu amigo? Né? Entendeu? Bom, nesse calorão que faz aí, eu recomendo que as pessoas que façam exercício ao ar livre, eu também gosto de correr, né? Eu recomendo que usem roupas apropriadas. Eu, no caso, eu gosto de usar, inclusive, roupas de manga comprida, até para questão de proteger mais e para o cara não ficar com aquele efeito nas tatuagens, assim, né? Tremembé, 1998, mais ou menos isso, né? Nada contra, né? Sim. Abraço, inclusive, aí. Bom dia para quem gosta. Mas, enfim, cara, e aí eu uso, é claro, né? Roupa adequada significa roupa que o cara ele pode chegar em casa, ele não fica simplesmente no bagaço da laranja, significa uma roupa que permite inclusive mobilidade e tudo mais, cara. Eu vou de insider porque é isso aí, né, cara? Aí, bom, né, a gente sabe como é que funciona. É exatamente isso aí, Divan. Então a gente tá dando aquela lembradinha pro pessoal, né? Quem quiser comprar alguma coisa da Insider, que é coisa de muita qualidade, coisa muito boa, é tecnologia, usa o cupom do Vira Casacas, clica aí no link, né, que leva direto na loja com o cupom aplicado. E vou dizer mais uma coisa, assim, de segredo, Gabriel Divan. Abril vai trazer ainda mais coisas legais da Insider em termos de promoção, né? Então, assim, ó, fiquem ligados, usem sempre o cupom do Vira Casacas. E é bom, né? Quando eu falei pro Divan assim, vamos fazer um negocinho da Insider, ele disse, claro que sim, né, cara, porque eu tô usando nesse momento, sim, eu tô usando. Então é isso, né, cara? A gente não vai fazer publi de coisa que a gente não consome. Nunca. Bom, cara, isso é fundamental, né? É fundamental, né, cara? Porque a Insider patrocina, sim, né, meu? Além de tudo, roupa boa, coisa bacana. Assim, ó, pra galera aí, principalmente, né, homens aí, machos, né, que não sejam, por favor, machos alfa, né, nem santos, nem nada, né? Os homens aí que estão nos ouvindo aí, meu, a calça Future Form, cara, assim, ó. Bom, eu posso dar testemunho, né, quanto ao verdadeiro e genuíno uso das roupas por Felipe Abal, ele pode fazer o mesmo quanto a mim. Tem um dia semestre que inclusive a gente dá aula no mesmo dia na faculdade, né, e a gente às vezes tem que combinar assim, hoje não vai com a polo da Insider, tá? Eu vou fazer uma polo com jeans e tal, ele, beleza, hoje tu não vai com a camisa tech ali, né, que eu tô mais despojado. Mas enfim, cara, as calças, principalmente essas assim, que elas são confortáveis, elas são bem possíveis de maleabilidade, né, de funcionalidade, mas elas parecem aquela coisa mais ajeitada. Nossa, cara, puta, eu tô me lavando com as calças. Muito não no bom. sentido literal, né? Não, literal. Entendi, deu pra entender. E, Gabriel Divan, o nosso episódio hoje tá muito legal, cara. Tem um pessoal que, assim, né, não se aguenta, e daí a gente abre aqui o StreamYard pra gravar e chega, né? Entra assim, diz, tudo bom? E daí, pessoal, vem aqui gravar. Que já é da casa. E tem gente nova também ali que manda muito bem.
Pois é, né, cara? A gente tem um repertório de galera que cola com a gente aí que é excepcional. Quando é dica desta rapaziada em questão, então, a gente bota a mão no fogo direto, porque os caras são bons de verdade. E a gente lembra mais uma coisa, né? Estamos falando aqui com um companheiro que está capitaneando um projeto aí de um livro fenomenal. Que aborda temas que interessam demais todo mundo, embora à primeira vista para alguns pareça uma coisa mais nichada, mais específica. Isso tem a ver com financiamento coletivo. Isso aí tem a ver com apoiar as causas, as pessoas, as ideias, né? A sonzeira, né? Que envolve as pessoas e as ideias. Isso aí envolve tudo isso. Olha então, aí. a gente convida você a prestar atenção no que os nossos convidados estão falando, a participar, engajando, né, em campanhas como essa do crowdfunding do Babilônia em Chamas, e principalmente, né, a gente lembra você que projetos como o nosso, que trazem gente legal para papos legais, para coisas inusitadas, para coisas que ninguém precisa ter medo aí, porque ninguém tem rabo preso com nada aqui, a gente precisa de apoio, a gente precisa de divulgação, a gente precisa da sua forcinha. Então, quer apoiar o Vira Casacas? Já sabe como dá para fazer de graça. Compartilha coisa boa. Sabe esse episódio que você gostou? Sabe esse episódio que você diz, meu Deus, que coisa legal, vou usar na minha tese, fiquei pensando nisso, tem um amigo meu que ia pirar com isso, pois então mostra, usa, divulga, fala sobre. É importante, muito mais do que falar de coisa ruim e de gente palha para ficar debochando, o importante é falar de coisa boa para ficar fortalecendo. Mas Felipe, falamos do crowdfunding aí do nosso querido amigo, né, em relação a esse livro aí, e a gente precisa falar também de que a gente não tem exatamente o crowdfunding, mas a gente tem o mesfunding, né, ou coisa tem o YouFunding, né, você funda o Vira Casacas, é mais ou menos isso. E é mais ou menos isso, né, cara, porque a gente precisa da ajuda das pessoas para continuar existindo, né, a gente tem gasto, a gente tem gente que trabalha conosco, a gente paga todo mundo direitinho, então a gente precisa da ajuda de vocês, porque senão, né, um dia Vira Casaca some. E a gente precisa de mídia alternativa, né? Tá chegando eleições, faça um esforcinho. 5 pilinhas por mês, cara, sei lá, é um café, é um Plets, né? É meia carteira de cigarro, pague do jeito que você imaginar melhor. Vai lá em apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc, ou manda seu pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. E Gabriel, todo mundo da Aurelo, do Apoia-se e quem manda pix recorrente tá concorrendo aos brindezinhos, ao Natal do Abal, todo mês no Vira Casacas, tá? Já falei, resolvido o problema, quem manda pix recorrente também tá concorrendo. Então aqui, ó, mandamos agora, Gabriel Divan, semana passada, o que a gente mandou? Livros do Mark Fisher, Fantasmas da Minha Vida. 2 pessoas ganharam, já estão com eles em mãos, né? E me disseram, pelo menos, que ficaram felizes. E daí eu também fico feliz quando as pessoas ficam felizes. Então, me ajuda a te ajudar, a me ajudar, vamos se ajudar, né? Apoia o Vira Casacas. Olha aí, não poderia ser melhor esse aviso. Então agora a gente aperta os cintos aqui e vamos para o episódio, porque tem muito som, tem muita briga, tem muita porrada em que dá em certas pessoas aí, e muita organização para fazer, e muita festa para fazer, olha, enfim, tô satisfeito. Vamos lá. Gabriel Divan, quantos e-mails você tem na sua caixa de entrada? Sei lá, 5.326, mais 43 promoções, 5 golpes e 32 propostas de publicação para eu pagar uma fortuna. É mais ou menos isso. Legal. Eu mandei outro dia pro Terrian me orgulhando, assim, que minha caixa está zerada, e continua zerada, cara. Mas tu simplesmente foi lá e apagou todos e deu, assim, e não olhou para trás. Eu não vou responder... Né? Já deleta. Tu jogou fora o relógio, que nem no filme, né? Tá? Tu olhou a hora e disse assim, foi embora, tal, porque é a única chance que tem de zerar a caixa, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né, velho? Tá tudo certo. Reclamações, por favor, me mandar um e-mail, tá? Tá. Mas, Gabriel Divan, a gente tem um episódio pra gravar, estamos aqui com convidados, temos tema bom pra falar, ainda bem, né? Pelo menos isso. Mas isso sempre tem, né, cara? Tem Vira Casacas no ar, tem coisa interessante, tem galera que tem conteúdo, que tem galera que tem o que dizer,
galera que dá o que falar. Enfim, temos aqui um companheiro mais habitual, digamos assim, temos aqui um estreante também, a casa está movimentada, né? O salão está movimentado. Quem começa? Vamos pro da casa. Amaury Gonzo, como é que você está? Quanto tempo, Amaury? Olá, Felipe Abal. Nossa senhora, parece que foi ontem que eu falei com você. Que barbaridade. Que felicidade encontrá-los aqui. Sempre muito bem, sempre muito feliz. Esse cenário maravilhoso ali com o busto. Quem que é Marco Aurélio ali, Abal? Não, é aquelas cabeças de frenologia, sabe? Só pra saber, assim, se tu tem a cabeça de um... Por exemplo, tu tem a cabeça de um ferreiro, Gonzo, sabe? Então, mas é interessante. Smith que chama. Isso, sim. Eu fico muito feliz de voltar aqui ao Vira Casacas, sempre trazendo temas completamente aleatórios, mas sempre interessantes, sempre à esquerda, sempre canhotos, como nossos queridos aqui. E eu não sei quem que vai contar o que a gente vai falar, mas eu sei que a gente tem um convidado especialíssimo aqui hoje para a gente falar desse assunto, que é um assunto importantíssimo. Então eu fico muito feliz, muito obrigado por trazerem a gente aqui novamente, e a gente vai falar com bastante afinco desse nosso querido tema temático. Muito bom, agora sim, nosso estreante, Rodrigo Corrêa, bem-vindo à casa, fique à vontade, bota o pé em cima do puff, abre a geladeira, né, e se apresenta pro pessoal ali, né, não precisa ser currículo Lattes, mas se quiser pode ser também, de onde é que vem, o que que faz, do que se alimenta. Salve Abal, Divan e Gonzo. Obrigado aí por essa abertura, para trocar essa ideia. Um tema que tanto me toca, eu sou o Rodrigo Corrêa, editor da Sob Influência. Toco também um projeto dedicado a pensar música e política, que é o Balance e Fúria, que funciona como podcast, mas tem outras atuações também. E eu acho que o grosso é isso. O necessário para nossa conversa, para a gente começar pelo menos a se conhecer a partir daqui, é isso. Valeu demais. Vai vir com surpresas, assim, daí no meio, assim, ele larga e também, né, daí pá, exatamente. Carteiraço, assim. Muito bom, muito bom. Mas, Rodrigo, vamos começar contigo mesmo, que assim, a nossa conversa, a gente já estava trocando uma ideiazinha antes de começar a gravar. E, Rodrigo, esse papo de música, né? Vamos falar hoje sobre música, sobre cultura, sobre movimentos, sobre esse tipo de coisa. Meu amigo, é só música? Dá para fazer só música apartada de política? Ou, às vezes, vai rolar mesmo coisas envolvendo a música que nos levam para além? Eu acho que sempre leva para além, né? Eu acho que é importante a gente trazer a música aqui como um elemento a ser ativado, assim como a teoria, a literatura e a própria arte, a própria música como uma espécie de literatura que pode pedagogizar o seu público não só enquanto público e não só enquanto discurso, mas enquanto forma de fazer, né? Música envolve um ecossistema, e eu acho que para quem se interessa não só em consumi-la, mas em, de alguma forma, interagir com a sua produção, acaba aprendendo enfim, a se articular a partir de coletividades que, em maior ou menor nível, implica em ativações políticas também, em informações que cruzam com a militância ou com uma estética que propõe um discurso mais radical. Eu acho que para quem se envolve com música, ultrapassando esse lugar do espectador, é quase, não vou dizer inevitável, mas é muito comum você se debruçar com modos de fazer que te desloquem, né? Então eu acho que é importante a gente pensar na música não só como isso que a gente ouve através dos equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa, dos fones e dos discos que a gente compra ou dos streamings que a gente assina. Mas a música, antes de tudo, é feita por pessoas e eu acho que existem muitas coisas que fazem as pessoas a buscarem fazer música. Assim como fazer cinema e assim como fazer teoria. No fim das contas, as razões podem ser muito parecidas. E para quem tem uma formação como a minha, talvez, que veio muito próximo do punk, que foi um adolescente que cresceu ouvindo rap, eu acho que a política na música se transforma num lugar meio óbvio até. E às vezes, quando você percebe uma manifestação política nessas estéticas, podem até parecer clichês, né? Então eu acho que é por isso que é importante pensar no ecossistema, porque a coisa não se esgota no conteúdo. Assim, acho que acaba sendo limitador a gente pensar no potencial político do som e da música a partir do seu conteúdo, mas também a partir de como ele articula uma rede, geralmente, né? Assim, as redes precisam ser ativadas, esse discurso precisa ser ativado e não só recebido.
Eu acho que tudo isso faz da música um catalisador importante pra gente, num primeiro momento, ter vontade de viver, né, que é um grande desafio do nosso tempo, mais do que pensar em soluções estruturais e políticas. Eu acho que ter vontade de viver, se juntar e pôr a vida em risco é uma primeira coisa, e eu acho que a música é um belo de um estímulo, e depois pelos caminhos que a música pode, né, nos apresentar para seguir outras frentes, assim. Eu acho que a música nos apresentou a muitos autores, por exemplo, ou nos incentivou a ir a muitas manifestações, ou a participar de muitos coletivos que são distintos. Enfim, eu acho que para sintetizar um pouco essa ideia de música e política, a gente pode pensar a partir desse espaço que a música permite construir, antes de tudo. E depois a gente pode passar por alguns aspectos das músicas em si, né? De grupos, de bandas, de movimentos, que eu acho que vão aparecer muito na nossa conversa nos próximos minutos, assim. Muito legal. O Gabriel Divan já sabe, né? Mas eu lá pelos idos de 1998, eu tinha acesso a computador na universidade, porque eu fazia um estágio lá. Eu era o cara que guardava a pastinha quando chegavam os alunos para usar o computador, para que eles não roubassem mouse, teclado e coisa. Então eu pegava a pastinha e botava a pastinha no armário. Era esse o meu trabalho, né? Mas o bom é que eu podia ficar o dia todo na internet sem aquele negócio do vamos esperar o pulso da meia-noite, parará, né? E daí eu mandei um e-mail, achei o site do Richard Hell, e mandei um e-mail pra ele, aquele e-mail bem adolescentezinho mesmo. Cara, eu gosto muito do teu trabalho, qual é que são as tuas influências? E agora o Rodrigo fala isso, de que nos leva à literatura, nos leva a outro tipo de arte, e ele me respondeu, e ele não citou uma banda. Ele citou pintores e ele citou escritores, né? Gabriel Divan, Richard Hell, sim ou não? Sim, absolutamente sim, né? Ainda bem que ninguém realizou, né, o desejo dele, ninguém matou ele, né, naquele momento, porque ele ainda tinha muita coisa o que fazer, né? Ninguém levou a sério a camiseta. Mas, cara, ouvindo o Rodrigo falar, me dá uma vontade já de começar estourando a boca do balão e coisa parecida, porque a gente aqui no Vira Casacas nós temos um discurso que volta e meia ele acaba sendo repetido e algumas pessoas ficam melindradas em relação a ele, mas não tem problema porque a gente vai seguir repetindo e pronto, que é o seguinte, cara, pelo amor de Deus, de achar que tudo é política, mas num sentido fraco da palavra, porque as pessoas elas só buscam literalidade, as pessoas só buscam coisa escancarada, e aí parece que política tem que ser uma espécie de jingle, ou uma espécie de música que te entrega tudo, e o filme aquele que faz campanha, e a peça aquela que tem 100% do texto engajado. Cara, aquelas obras como, por exemplo, essas músicas aí que ninguém aguenta mais, né? Tipo Apesar de Você, do Chico, né? Ou aquela que é a música mais chata de todos os tempos, que é a do Geraldo Vandré. Naquele momento, aquelas músicas representaram alguma coisa além de si próprias. Então, hoje a gente tem que buscar, se é que é o principal fator, a gente tem que buscar essa política, a gente tem que buscar esse conteúdo a mais no conteúdo das obras, sem necessariamente esperar que a literalidade vai nos dar tudo de bandeja, né? Então, tem política, tem arte, tem filosofia, tem questionamentos, tem um monte de coisa em propostas estéticas, tem um monte de coisa na forma como se apresentam as obras de arte, e não sei, cara, eu fico triste quando as pessoas ficam esperando política naquele sentido completamente panfletário, assim, que diminui as duas coisas, né, na minha opinião, diminui a arte, né, e tristemente diminui a política também, porque parece que é uma coisa que ela faz parte de uma caixinha, não do nosso cotidiano, não do nosso ser, não da forma como a gente vai até a esquina lá e bota no lixo a coisa do reciclável no reciclável e a coisa do orgânico no orgânico, né, enquanto vai ouvindo um som ou coisa parecida. Então é muito legal pensar isso, né? E eu já faço aqui uma propaganda antecipada, né? Eu sei que esse jabá virá, mas gosto bastante do Balanço e Fúria, Rodrigo, e eu acho que vocês escolhem temas legais para falar, e escolhem, né, recortes, movimentos musicais, discos, estilos e coisas que fogem dessa coisa, fogem justamente disso que é desnecessário, né, desse panfletarismo e tudo mais. Não, tem muito mais coisa ali. Até porque com o panfletarismo, com a literalidade, né, a pessoa se recusa a imaginar, a pessoa se recusa a aprender. Então, mais do que nunca, saúdo
o nosso amigo Richard Hell, né, por não dar nenhum caminho das pedras. Ele simplesmente pegou o Felipe Abel e disse assim, eu não vou dar o peixe, eu vou ensiná-lo a pescar. E mandou ele ver os pintores lá. E o cara, pô, mas que pintor, cara? Eu quero saber como é que se toca, né, o acorde daquela... Não, vai ver o pintor, né? Vai ver o pintor, vai ver, né, vai ler uma crônica, é isso aí, né? Para começo de conversa. Não, total. Eu acho que tem um outro aspecto limitante de quando a gente busca justificativas políticas na literalidade do discurso, que faz com que, sei lá, talvez, não sei se eu vou estar muito errado falando isso, mas que um público militante mais tradicional, que gosta de música politizada, vá gostar de coisas ruins só porque tem uma menção política ali e, tipo... Olha para como as comunidades de uma juventude estão se mobilizando para produzir uma música que o conteúdo não é político, mas estão igualmente ocupando um território, sendo objeto de tensão entre a comunidade e entre as autoridades daquele local, estão gerando uma fricção moral. Eu acho que tem uma série de aspectos que às vezes escapa quando você quer olhar por um viés só, e isso, como o Divan falou, empobrece um pouco a nossa possibilidade de tanto de repertório quanto de pensar a articulação, ou nossa exposição a essas expressões que são muito diversas. E para mim, nos últimos anos, hoje em dia eu tenho pensado um pouco menos nisso, mas nos últimos anos aí, o jazz apareceu para mim como uma grande forma ética de se pensar som e política. E o jazz, de forma geral, é uma música instrumental. Assim, é um dos grandes exemplos do que a gente pode ter para pensar em como a mensagem ela pode estar em outros símbolos, né? Assim, na pessoa que toca, por exemplo, ou onde ela toca, ou para quem ela toca, enfim, ou como ela decide distribuir essa música. Eu acho que tudo isso é tão importante quanto o conteúdo, porque dependendo das coisas que você fala e a forma que você distribui, tudo isso é neutralizado, na verdade, mais do que se insere num aspecto de, sei lá, de rebelião, qualquer coisa do tipo. A entrevista que eu fiz esses tempos, eu inclusive falei com o Eribaldo Maia, eu sei que é um companheiro do PCBR, eu sei que nem todo mundo é fã do PCBR por aqui, e entendo também os problemas, mas o próprio Eribaldo, como um cara da cultura dentro do campo, fala, pô, mas é chato pra cacete, mano, esse bagulho de ficar ouvindo Chico Buarque na reunião, mano, sabe, qualquer atividade política vai tocar lá e é sempre a mesma coisa. E quem que eu vi, mano? Vocês querem falar com as massas? Vocês não querem atingir a população? Vocês não querem falar com as pessoas? Então vocês precisam de uma música que converse com o cotidiano de quem tá aí. Não dá pra você querer forçar uma fita ou não. E como disse o Rodrigo, pô, já adiantando até a minha dica cultural, assim, não sei se vocês viram o trilha sonora para um golpe de Estado, Soundtrack for a Coup d'État, que é um documentário muito bom sobre a morte e o assassinato do Patrice Lumumba na República Democrática do Congo, que mostra como foi o processo do jazz, inclusive tanto o jazz do Louis Armstrong, um pouco mais servindo ali aos desígnios do Departamento de Estado estadunidense, quanto um jazz mais radical, um jazz contra isso, né? O próprio Dizzy Gillespie como candidato a presidente dos Estados Unidos. E, bom, acho que a própria editora aqui do Rodrigo, a Subinfluência, tem um livro novo trazendo essa questão do jazz e do comunismo, né? O free jazz não é livre só por ser totalmente maluquinho das ideias. Essa maluquice das ideias também tem a ver com desorganizar, tem a ver com se criar outras coisas. Então, assim, tanto a música mais de vanguarda, que o jazz é considerado hoje uma música de vanguarda, apesar de ter sido hiper popular, até a música mais popular mesmo, não precisa necessariamente ter uma mensagem política. O que não é um problema ter uma mensagem política. Eu gosto de muita banda que é extremamente politizada. Eu gosto de Conflict, eu gosto de Clash, né? Eu gosto de... Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de um monte de coisa que não é. E, às vezes, hoje em dia, com esse negócio de politização, às vezes é uma faca de dois legumes. Às vezes você começa achando que o cara é de esquerda, de repente o cara vira de direita. Né? Você tá ali falando de uma artista que eu gosto. Eu gosto muito da Maia, a M.I.A. A M.I.A., pô, era ótimo, terceiro mundista, né? A Manu Chao de saia, sei lá qual que é, uma fita muito louca, era muito interessante. Hoje ela é uma antivax maluquíssima. E aí, como é que nós faz em relação a isso? Aí não vai mais ouvir? Vai ouvir? O que a gente faz? Qual é a nossa posição política em relação à posição política de fulano, beltrano, cicrano? E quando você tem coisas muito mais importantes, como disse o Rodrigo, que é
como a comunidade onde essa música é feita se comporta. O quanto essa música está inserida dentro desse sistema capitalista, o quanto ela consegue fugir. O quanto isso para a gente usar as palavras que eu sempre vou citar Mark Fisher, o quanto isso pode ser pré-incorporado, o quanto pode haver uma pré-corporação dessa música, e o quanto essa música vai fugir da pré-corporação, o quanto isso é Fugazi, o quanto isso é Nirvana, ou o quanto isso é pior, o quanto isso é U2, né? O quanto isso é o vazio do vazio, né? O discurso mais vazio possível, o discurso das unhas brancas pela paz, né? Vamos pintar a unha de branco pela paz. É o U2, é o equivalente musical da política do U2, é pintar as unhas de branco pela paz. Para onde a gente vai em relação a isso? Aí eu acho que esse debate é muito, muito interessante, exatamente porque cultura, especialmente nessa época das questões mais radicais, dos anos 50, da Guerra Fria ali, dos anos 50 aos anos 70, porque aí depois vem esse processo de pré-corporação da inserção no neoliberalismo. Você tem, inclusive, aqui no Brasil, era muito premente, muito importante, o debate entre a cultura ser nacional, o tioranismo musical. Então, a cultura era nacional, nacionalizada, brasileira, cabocla, ou ela tem guitarra elétrica? E se a guitarra elétrica é Jovem Guarda, é vendida, é estadunidense, é Beatles, isso aí é capitalismo, só pode ser propaganda capitalista. Né? Quando a gente vai superar isso ou não vai superar? E aí eu acho que o nosso campo, e aí eu acho que é muito importante aqui no Vira, que todo mundo aqui ouviu aqui a introdução que tinha, né, o La Bestialidade imperialista, aquela guitarra tocando. A gente, aqui, em torno dessa comunidade aqui do Vira, a galera gosta de som. Isso é uma coisa que eu já percebi, que me atrai muito no Vira. O Balanço e Fúria, o Crise, todo mundo é meio irmão nessa fita de gostar muito de música. Inclusive ao ponto de brigar por causa de música. Né? Gosta de tal banda, não gosta de tal banda, aquele clássico. E eu acho que a gente precisa ser melhor em levar essa mensagem para os nossos colegas de campo. Porque eu acho que ainda tem muita gente que simplesmente não ouve música, não gosta de música, acha que é qualquer coisa, ou então acha que só pode ser música se ela for extremamente engajada na linha política específica da pessoa. Tipo assim, o que esse artista disse sobre a questão do cisma sino-soviético dos anos 50? Tipo, meu parceiro, vamos com calma. Então, minha mensagem é, ouçam mais sons e sejam menos chatos, nós aqui do nosso campo da esquerda. Porque eu acho que a gente tem uma coisa muito importante do Vira, é que aqui acontecem debates intracampo, dentro da própria esquerda. São conversas que a esquerda precisa ter sobre a própria esquerda, muitas vezes. Né? Aqui não é um lugar de propaganda para pessoas que ainda não são de esquerda ou são de outro campo, um debate. Não vai vir aqui um Gabriel Divan contra 20 neoliberais. Né? Aqui a gente está debatendo entre nós. E eu acho que entre nós, assim, dando esse recado, sabendo que nosso público é um público canhotinho, todo mundo é meio canhotinho, eu acho que assim, ouça mais música, ouça melhor e preste atenção na importância disso para as pessoas em geral. E não só de dar essa mensagem aí, não, tem que falar. Porque tem muita música boa, mas também tem muita música chata, intancável. Cara, só uma coisa, eu queria fazer um apelo aqui aos podcasts reacionários do Brasil. Se vocês quiserem me convidar para participar, eu aceito participar. O tema vai ser assim, vai ser Gabriel contra 20 pessoas que vão ficar repetindo sempre a mesma frase, que é assim, o real emo consiste apenas na cena de emotional hardcore de DC United, na cena de screamo no final dos anos 90. O que é conhecido como Midwest emo não passa de alternative rock com influência real emo questionável. Então as pessoas vão ficar falando isso e eu vou ficar rebatendo, assim, cada um que vem fala isso e eu rebato, assim, eu aceito participar. Fora isso, meus amigos, o Amaury Gonzo acaba de dizer que o U2 é a Paula Oliveira do rock, né? E eu já não sei se isso é uma crítica ou um elogio. Pra mim tá mais pelo elogio, né? Mas, enfim. Cara, é esse tipo de coisa, né? As pessoas gostam muito de empunhar bandeiras, só que aí acaba parando nessas encruzilhadas, né? Esse negócio da Mia, ó, né? Eu não sei, eu sempre falei Mia, o nome da guria, né? Eu não sei se ela tá desaparecida, né? Ela fez jus agora ao nome, né? MIA. Mas é um tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? Porque se o cara vai só ou muito mais pela bandeira, né, e pela proposta do momento, dá nisso, né? Quem garante que uma pessoa que faz um clipe aí contra pessoas sendo raptadas, né, no Oriente Médio, e daqui a pouco não tá defendendo umas maluquices aí e coisa e tal, né? Enfim, é uma coisa de se pensar realmente, né? Tem uma parada, eu já falei isso em alguns lugares, não tá registrado ainda, então pra quem me ouvir não vai parecer redundante. Vai ser o primeiro registro aqui. E eu acho que eu tô no lugar certo também pra compartilhar um pouco
essas impressões. Porque eu acho que tem um momento da nossa formação em que começa valorizando muito as práticas que se dão no seio da contracultura. Você acha que ali está uma linguagem que responde aos dilemas, às contradições, aos anseios da sua tenra juventude ali, que tem como lugar de prática, de modo geral, a música. Depois você desdenha um pouco disso, acha tudo uma besteira, mas nos últimos meses, do meio do ano passado para cá, eu me choquei com duas coisas, assim, que, quer dizer, o Desejo Pós-Capitalista do Mark Fisher eu li no segundo semestre do ano passado, mas o Hypernormalization eu já tinha visto há algum tempo e revejo de tempos em tempos. E o começo do Hypernormalization é o Adam Curtis falando da Pat Smith e desse sintoma da contracultura como aquilo que incorpora a ruína ao invés de responder a ela, ou de combater a ela, ou de transformá-la. Então, é inócuo, enfim, ele parte desse ponto, né? E o Mark Fisher, ele já repensa um pouco a contracultura como algo que deixa algumas contribuições para a gente articular nossas ações no mundo, né? Enfim, eu acho que acaba sendo interessante ver que ali tem um ânimo que, com a crise das esquerdas pós-crise de 2008, que a cultura ela consegue dar, de certa forma, uma conta, assim, um respiro, tá ligado? Um alívio para manutenção da resistência, e não para sua dispersão, e não para não para uma espécie de autohedonismo, qualquer coisa do tipo. E a partir desse equilíbrio do Adam Curtis, do Mark Fisher, eu comecei a reconsiderar a importância que a contracultura tem para devolver algumas contribuições para os movimentos institucionalizados, organizados, tradicionais, e eu acho que a principal dela é o desejo de não assimilação, que não é necessariamente uma coisa lumpen, foda-se, vou ficar aqui numa ocupação e foda-se todo mundo desempregado. Mas o desejo pela assimilação, que deu tanto que se dá, né, se desenvolveu, se aprofundou tanto pela esquerda institucional, quanto pela cultura de forma geral, eu acho que os streamings monopolizam isso de um jeito ainda mais brutal, porque você precisa, de alguma forma, ceder a sua obra a alguém que vai decidir como lidar com ela ou não. Hoje em dia tá muito pior, né, essa fuga da assimilação. E eu acho que essa ideia da contracultura de rejeitar a assimilação, rejeitar o mainstream, rejeitar a visibilidade total e restrita e que vai te enriquecer como uma ética, como uma virtude, isso diz muito sobre algo que a gente precisa recuperar um pouco, assim. O quanto talvez a gente tenha que voltar a rejeitar as assimilações, ou parar de desejar ser assimilado, entender que as coisas relevantes vão acontecer no subterrâneo mesmo, esquece. Algumas coisas não vão ter o sucesso e a visibilidade que você imagina que representa uma vitória ou um avanço para um campo que talvez seja anticapitalista. As coisas vão acontecer no subterrâneo e vão demorar tempo, só que elas vão ser coesas e elas vão ter uma linguagem que com o passar do tempo vão se refinando e tendo, sei lá, uma articulação que eu não sei se hoje em dia dá pra dizer isso, escapam aos radares que estão colocados. Hoje em dia realmente é quase impossível, né? Mas pensar em formas de escapar dessa vigilância ou desse mapeamento, é necessário pensar em formas de escapar. E eu acho que trazer de novo para o nosso vocabulário a ideia de contracultura e como que ela pode se dar nas dinâmicas tecnológicas hoje em dia e de distribuição de música, de filme, de literatura, nos dará respostas. Porque, para dar um exemplo meio idiota, eu não sei se vocês estão numa fase de pequenos ou grandes ânimos. Da pandemia para cá, eu acho que tiveram vários momentos. Mas eu tenho sentido que 2026 começou dando indícios. Assim, com vários, pelo menos para mim, eu não sei se é só uma impressão pessoal, mas com encontros, com ideias e com ações. E para quem transita num rolê, sei lá, no rolê editorial, por exemplo, eu imagino que na academia também, a gente acumulou um certo ranço de uma coisa que parece que as discussões não meio que ficam por ali mesmo, assim, meio que ficam por ali. Esse ano eu senti alguns deslocamentos e eu tô meio entusiasmado. E para dar um exemplo, é um coletivo que está montando um servidor autônomo e numa discussão, mencionou-se que esse servidor atenderia umas 10 pessoas, que isso é pequeno, só que a gente está num momento de sequestro, né? De sequestro de tudo que é memória, arquivo, dado, produção, cultura, imagem, linguagem, que por mais que a criação de um servidor que sirva só 10 pessoas, em pouquíssimo tempo,
cada família vai ter que ter o seu servidor se não quiser estar refém das Big Techs, por exemplo. Tipo, isso vai realmente ser relevante na vida das pessoas. Não interessa se é para 10 ou para 1.000 pessoas. O que interessa é que as pessoas precisam retomar práticas de construção, de troca, de compartilhamento e de um desejo de estar por fora. Precisamos começar a pensar em como estar por fora, porque a crise que vem, ela não vai só nos deixar na invisibilidade se a gente não tiver no Instagram, no Spotify, porque a gente é contra eles. Vai ser algo muito mais grave, muito pior. Então, a sobrevivência talvez esteja vinculada a esse tipo de exercício, né? De pensar uma contracultura, uma resposta que fuja o máximo possível da vigilância, das redes de distribuição que monopolizam tudo. Enfim, então tem esse campo que tem me interessado retomar, assim. Esse lugar da contracultura na música, na tecnologia, na distribuição das coisas, na forma de fazer as coisas, que pra mim, se há um alívio catastrófico, se há um alívio apocalíptico, tá no fato de que no nosso Mad Max a gente vai se entender. A gente vai se encontrar e vai ter alguma coisa ali que não vai ser a miséria total. Não sei se vocês conhecem, tem uma tecnologia meio social criada pela Embrapa chamada Sisteminha, que é um sistema autointegrado. É um galinheiro, um tanque de tilápia e uma rocinha que, se você juntar uma quadra de 100 metros por 100 metros, uma família de 10 pessoas se sustenta indefinidamente naquele espaço. Você precisa só ter acesso a uma ração que você pode comprar, inclusive, você pode trocar, você vai plantar o próprio milho, etc. Vai ter ração para as galinhas e para os peixes. Os peixes comem resto de coisa e tal pra caramba. E é um sistema auto-integrado. E eu penso, nessa ideia do Rodrigo, de um servidor, eu penso como sisteminhas locais, porque eu acho muito interessante essa ideia da autonomia. A gente precisa de autonomias, criar autonomias, né? Então a gente precisa assim como a gente precisa de autonomia alimentar, a gente precisa criar mais hortas urbanas, a gente precisa ter, né, não depender só dos produtores. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem o Cinturão Verde. Durante a greve dos caminhoneiros, a gente não ficou desabastecido, deu muita sorte, mas eu acho que muita gente sentiu durante a greve dos caminhoneiros, depois durante a pandemia, especialmente, o perigo já alimentar. Então, assim, a gente precisa aprender. Óbvio, eu venho do mato, eu sei um pouquinho, mas assim, tem um monte de gente que diz, não precisa porra nenhuma. Precisa aprender a se autossustentar, e eu acho que isso também vai passar pelo sisteminha digital, pela autonomia digital. Não tem muita saída, assim. Agora, como isso vai... E aí são sempre os desafios, né? Como que esses servidores vão se comunicar com outros servidores e funcionar indefinidamente. Todo mundo vai ter um backbone da Embratel. Eu sempre lembro do backbone da Embratel, clássico, que eu morava no interior, antes de vir a DSL, tinha a internet e a rádio, vocês lembram? A internet e a rádio teve aí? Sim. A internet e a rádio, que os caras... Aí eu tinha um amigo que trabalhava e falava, não, a gente aluga um backbone da Embratel, ou seja, você se plugava direto na rede da Embratel. Então, assim, a gente se pluga direto nas redes, como que é? E como a gente conversa em si, quais são os protocolos e tudo mais, porque essa é a base da internet. Mas eu acho que essa ideia de sistema do Rodrigo é muito importante mesmo. Eu acho que a gente criar os nossos próprios espaços são muito importantes. E, ao mesmo tempo, voltando a falar aqui da música e desses exemplos em geral, a música, eu acho que ela tem uma capacidade muito grande da gente levar essas coisas gestadas dentro desses espaços menores para fora. A música é o que a gente consegue usar para se comunicar com um grupo maior de pessoas, né? Então, por exemplo, 2 anos aqui eu já fiz os eventos da Casa Carlos Marighella aqui em São Paulo, que são eventos para a gente juntar dinheiro para criar a fundação da Casa Carlos Marighella no lugar onde Marighella morava, lá em Salvador. E a gente teve 2 shows gratuitos todo ano. A gente teve ano retrasado, o primeiro foi o Dom L, ano passado foi o Brime. E aí veio uma juventude que é politizada, mas que não. Foi tudo no Galpão do MST. E não conhecia o Galpão do MST. Nunca tinha ido no Galpão do MST em São Paulo. Nunca tinha comido na feijoada orgânica, né? Nunca tinha tomado aquele refri orgânico que tem lá. Não sabia a cachaça orgânica que tem lá. A galera não tava ligada e agora conhece. Falou, pô, que legal, pô, tem um rap aqui de vez em quando. Quando eu venho fazer alguma coisa, tem um rap. Mas apresenta um público novo. As pessoas, a música tem essa capacidade, aí eu acho que tem a ver com esse livro que eu acho que é muito legal, que tá para sair, que eu e o Rodrigo trabalhamos nele, que é o Babilônia em Chamas, que é essa ideia assim, que movimentos musicais antirracistas surgiram na Inglaterra nos últimos, desde o pós-guerra, né?
Então você tem nos anos 50, você já começou a ter problemas de racismo, né? O fascismo tentou voltar na Inglaterra logo depois da Segunda Guerra. O Oswald Mosley ainda estava vivo e estava querendo voltar com o fascismo. E aí uma galera lá juntou, uma galera do jazz britânico, que assim, vamos combinar que não é um jazz muito conhecido, se juntou e falou, não, a gente é contra o racismo porque a gente é multirracial. Nossa música, a música que a gente faz não pode existir com racismo. E a música que você, jovem, gosta, que você tá ouvindo no rádio, ela é feita para além das barreiras racistas, porque não é para ter, não pode existir. E depois você tem os momentos, Rock contra o Racismo, que é talvez o movimento político mais famoso da história, que deu muitos discos bonitos, era um bagulho maravilhoso, foi criado por causa da carta, aquele discurso do Eric Clapton, né? Os rios de sangue que vão... Não é o discurso do Eric Clapton, o discurso do Enoch Powell, que o Eric Clapton falou, é isso aí, a gente tem que expulsar os imigrantes, porque os imigrantes estão roubando tudo e tal. A galera, tipo, mano, você toca blues, parceiro. E se criou um movimento, botou a galera do reggae, botou a galera do punk, botou, de repente, 100 mil pessoas contra o racismo, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas contra o racismo no mesmo lugar. Então, assim, existe um potencial revolucionário na música que pode ir além disso. Por quê? Eu concordo com o Rodrigo que a gente tem que se fechar em certos aspectos. A gente tem que ter os nossos espaços. E uma coisa muito importante da pós-pandemia que a gente tem aprendido muito aos poucos e que aqui em São Paulo tem ficado cada vez pior, imagino que em Porto Alegre também, que é a privatização final dos espaços públicos. Né? O Anhangabaú, que é para ser um espaço público, foi privatizado e volta e meia tem show na rua, mas é tudo cercado, negócio horroroso. Né? Agora vão botar uma Times Square ali e tudo mais. A gente não tem mais o que os gringos gostam de chamar de terceiro lugar, né? Que não é nem o trabalho nem a sua casa, um outro lugar para você encontrar seus camaradas. A gente precisa buscar esses outros espaços, porque senão a gente tá ferrado. Quanto menos a gente tem acesso a espaços que a gente pode estar junto, e que não seja um fucking shopping center, porque o que mais tem é shopping center, né? Além disso, só pode comprar, trabalhar ou ficar em casa quietinho. Né? Isso você pode. Se você não for gastar R$1 ou 50 para ir no cinema, você não sai de casa. Tá liso, dorme. Né? É o clássico. Mas o que eu acho é que esse senso de comunidade ajuda a gente a conseguir criar esses outros espaços para estar junto. E a música é sempre um chamariz muito importante, é sempre um catalisador muito importante para atrair pessoas que tenham ideias em comum. Eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, temos alguma vivência em torno do universo do punk rock. E o punk rock é aquele bagulho, você ouviu um negócio, um amigo seu tinha uma fita, um negócio ali tinha um não sei o que lá, aí você foi ouvir o bagulho, de repente você vai aonde? Lugar que tem showzinho lá na sua cidade, você conhece o quê? Um bando de maluco. Vai pedir um rabo de galo lá pro Potiguar, de repente você tá amigo do maluco que, de repente, você virou o melhor amigo do cara. E esse processo social da música é essencial. Eu agora tenho, aqui no Bexiga, tem o NIA, que é um espaço de música alternativa, estranha, legal pra caramba. Fui lá umas 2, 3 vezes, meu namorado não é uma pessoa muito social, ele fica no cantinho e tal. Eu falei, vou ficar aqui. Agora, a última vez que eu fui, já fiz uns 50 amigos. Já tava lá, pegando o back dos outros, já tava... Nananã. E por quê? Porque todo mundo conhece, todo mundo já passou por alguma coisa, todo mundo já ouviu aquele cara, você já ouviu aquele bagulho, já foi aquele lugar, e de repente você tá numa cena. Quando você viu, você participa de uma cena. E eu acho que a música é muito essencial nisso, da ideia de que, pô, você vai lá pra ouvir um som e de repente você sai filiado a um partido, numa dessas, ao movimento, né? Começa a participar de alguma coisa, nem que seja aquela cena com aquelas pessoas, você vai construir alguma coisa a partir disso. Porque o que eu sinto muito, todo mundo fala, é que depois dos 30 não dá mais pra fazer amizade. E eu acho que dá. Comigo acontece. Eu sei que eu sou uma pessoa muito sociável e tal, mas eu não faço amizade com todo mundo na rua aqui, apesar de eu gostar do meu bairro, mas não faço amizade. Mas quando eu vou num show, quando eu vou num evento cultural, e show é muito bom, porque sempre dá pra conversar com o cara do lado, né? Não é tipo cinema, teatro, que é melhor você ficar quietinho. Show é legal, você trocar uma ideia depois, antes ali, tal, gritar na orelha do seu camarada até durante o show, você vai entrando numa cena, de repente você tá lá, mano, já assumindo uma festa, montando negócio, fazendo um zine, participando de alguma coisa, e a partir daí a construção sempre melhora, e é isso, mano. Pô, legal, muito legal aqui, eu tô falando online, faço muita coisa online, praticamente tudo que eu faço online, mas ter encontrado as pessoas ao vivo tem sido tão incrível, assim, o Rodrigo mesmo, a gente se vê esses dias, fala, pô, mano, a gente ainda não se viu esse ano, que a gente precisa se ver mais, pra gente conseguir fazer mais coisas, e ter coisas mais legais,
sabe? Legal, muito, muito, muito bom a internet pra gente encontrar quem tá longe, mas quem tá perto, mano, a gente precisa ter mais tempo pra gente se encontrar mais e mais, e a música tem sido, até agora, sempre o melhor catalisador pra mim. Olha, eu sou completamente contra, eu não quero encontrar pessoas na vida real, tá? Mas ok, eu respeito a opinião. Eu quero dizer que esse episódio pra mim a gente já podia ter terminado, porque já foi dado pau no YouTube, já foi falado de punk rock e coisa, então, né, tá feito o que tinha que fazer. Mas assim, antes de passar pro Rodrigo, eu fui um jovem de classe média, que teve contato com o punk rock, que teve banda de punk rock, tudo isso aí, e foi o que me levou para muitas coisas, e eu acho que, por exemplo, né, isso aí tem muito a ver com o que o Rodrigo fala desse do it yourself, né, eu acho que tem muito do negócio do do it yourself, inclusive quando a gente passa para a questão da tecnologia, né, que é outra coisa que me interessa bastante, assim. Eu sou um cara que eu tenho meu servidorzinho próprio aqui em casa, né, eu tenho aqui meu HDzinho externo com as coisas, que transmite pra TV, etc e tal, que é pra não ficar dependente de todo esse negócio, e já falei 1 bilhão de vezes aqui, eu acho deprimente jovem quando diz, não consigo assistir tal filme porque não tá na Netflix. Digo, porra, irmão, mas assim, ó, sabe, o que tu tá fazendo, né? Boomer! Tem que ser boomer pra não conseguir. Sabe, mas eles não sabem, assim, sabe? Eu acho muito triste isso aí, sabe, Gonzo? Porque, cara, nunca se teve tanto acesso a coisas como tem hoje, assim, em termos de redes, em termos de aplicativo, em termos de software, em termos de tirar DRM, sabe, de livro, de todas essas coisas assim. Pô, tu precisa sentar a bunda na cadeira um dia para aprender? Precisa, né? E precisa mexer para aprender, sim. Mas isso aí é aquele negócio, cara, né? Ao mesmo tempo que tu tava com a internet e a rádio, tu tava pegando 8.348 vírus bizarros, porque tu tava mexendo, tava fazendo coisa, e acontece, é isso aí mesmo, né? Esse medo de mexer nas coisas é coisa da minha mãe que diz, faz aqui pra mim no celular que senão eu vou estragar, e tu não vai estragar, mexe, faz ali, que não, nada que não possa, depois tu resetar e volta ao normal, sabe? Não existe nada disso aí. Agora, eu parei de ouvir música nova, tá? Em 2006, mais ou menos. Tá? Eu parei de ouvir tudo que saiu depois de 2006, eu não ouvi. Né? Exatamente porque assim, ó, me pareceu duas coisas, gente, né? Ou era mais do mesmo, eu já ouvi, sabe? Já tinha ouvido antes, já conheço, isso aqui me lembra tal coisa, que me lembra tal coisa, me lembra tal coisa, né? Eu vou dar uma dica depois de uma das bandas velhas pra gurizada, que eu acho mais excelentes, assim, nisso de trazer alguma coisa diferente. E 2, eu acho que as coisas não estão sendo feitas pra mim. E tá tudo bem, né? Às vezes aparece um negócio tipo assim, ó. Fulano de tal agora tá... Tipo o Divan. O Divan gosta de Billie Eilish. Não, eu acho que não foi feito pra mim. Eu não entendo, não boto no fone de ouvido, não, sabe, assim, ó, é ruim, tá dizendo que é ruim, vai vir a gurizada da gangue da Billie Eilish vai te bater, assim, porque tu diz que eu só acho que não é feito pra mim. Eu vou ir bater. Então tá, hoje de noite a gente se encontra, e daí a gente troca 20 minutos de soco aí pela Billie Eilish. Eu acho que não é feito pra mim, e tá tudo ok, é um negócio de estética. Outro dia a gente tava falando de animações, e eu não aguento mais ver animação, eu não boto animação. Porque eu acho que não tá mais sendo feito pra mim, tá tudo muito rápido, tá tudo muito brilhante, tá tudo muito barulhento, assim, e não é pra mim, ponto, né? Agora, Rodrigo, o que tá sendo feito por aí que tu diz o seguinte, ó, porra, o Abal ouviria esse troço, ele tem mensagem, ele tem, né, ele tá num negócio assim meio punk rock ali, o pessoal tá se reunindo, tá fazendo, porque todo o lance do punk rock que me chamou a atenção era aquele discurso meio Ramones, que os Ramones também tem, né, uma parte que é do bem e tem uma parte que é do mal, politicamente falando. Sempre tem gente fazendo vídeo do tipo, vamos defender o Ramones, e tu diz, mas, né, não, mas esse era o Ramones do mal, né, daí tem o Ramones do bem, né, mas tem aquele negócio do, tu não precisa saber tocar, tu tem que saber 3 acordes, e é mentira, né, que depois quando o cara vai começar a tocar, tu diz 4 acordes, né, mas o cara diz assim, ó, mas depois quando tu vai tentar tocar, Gonzo, daí tu vê assim, ó, é mentira, tem que saber um pouquinho mais do que isso aí, esses caras não são tão bobo quanto eles fingem ser, né. Quem é que tá fazendo negócio diferente? O que é, né, essa contracultura ali hoje em dia? É o funk que o pessoal fala mal? O que tá rolando aqui?
de mais próximo, né? Também não vai fazer o Mark Fisher de nos dar assim, não, tem uma banda industrial que o cara passa com uma furadeira, né, num amplificador, 4 horas e isso aqui. Tem que avisar, porque senão vai vir aí. Eu senti que vai pintar assim, ó. Tem uma banda que assim, consiste numa água caindo num ralo. Isso, né, isso. E tá entupido o ralo, então ele tem uma fricção ali, não sei o quê, e ele tem 17 faixas assim, tá muito bacana. Não, mas tem uma coisa que eu acho que eu compartilho em algum nível com a Bal, que eu sou um romântico. Eu sou um cracudo de música, mas eu tenho obsessões que, na sua grande maioria, não são necessariamente voltadas para o que está acontecendo agora, a não ser quando eu frequento os espaços em que meus amigos estão tocando, ou que uma cena... Eu e o Gonzo, a gente está em São Paulo, então tem muita gente produzindo coisa aqui. Em São Paulo, de forma geral, eu acho que as coisas mais interessantes, elas estão um pouco mais associadas à música experimental e ao free jazz. E o rádio diáspora, eu acho que é a expressão mais pulsante disso, que é um duo, trompete, bateria, e é um pouco disso, música de improviso, música experimental, free jazz, com um discurso também muito potente e tal. Só que na minha pesquisa pessoal, no meu fone, nos meus discos, eu sou um romântico. Eu amo música jamaicana, eu amo as expressões da música jamaicana na Inglaterra, como, sei lá, nos últimos 5 anos eu fui sacar quais as variedades que envolviam a produção do jungle, do ragamuffin, enfim, coisas assim. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse movimento de pesquisa, não necessariamente é sempre para descobrir algo novo. E eu acho que tem coisas aí. O fato de você não reivindicar sempre uma novidade para te manter em movimento, articulando com esses espaços, é um dado também. Porque no fim das contas, quando a gente se apaixona pelo punk, talvez no meu caso, foi sim pela música, mas eu acho que o punk é uma linguagem que se justifica por coisas além da música. O punk é o único gênero musical que você vai amar uma banda, mesmo que ela seja muito ruim, porque no disco veio um encarte com um texto foda, e você conhece os caras, e eles lançam o disco eles mesmos, e distribuem, e fazem a turnê dirigindo a própria van, e trazem alguém, outra banda da Dinamarca, da República Tcheca, e você vê que a coisa você fala, cara, isso aqui é demais. Foda-se que a música deles é feita da pior forma possível. Eu sou mais parecido com eles do que com uma banda que é musicalmente melhor. Então eu acho que existe uma certa ética colocada aí, que é muito, 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 muito voltada à forma de se produzir. Então a gente pode até voltar aos clichês dos anos 90, que era a acusação do poser, né? Você é um poser, você não é real, você não é verdadeiro, você é um vendido. Que obviamente isso se perdeu nos anos 2000, pro bem e pro mal, mas que tem um pouco a ver com o que eu vinha falando antes sobre a necessidade da assimilação de todas as partes. Da esquerda radical, da esquerda moderada, progressista, do artista politizado, do artista apolítico. Em algum nível, a monetização de todas as nossas práticas faz com que, para a gente sobreviver, a gente tenha que ser assimilado pelo algoritmo, pelas visualizações, por um público minimamente numeroso. Então, eu acho que tem esse aspecto do punk que me interessa e que reflete em outras culturas que não necessariamente são punk, como essa cena da música experimental que eu vejo pelo menos em São Paulo, e eu imagino que em diversos outros estados tenham variações maiores e menores de músicas que não tem nada a ver com punk, que às vezes podem ser assim, um funk que é mais mocado, que está tensionando uma estética comum do funk para propor algo mais experimental, ou Sound System que tem no Brasil inteiro e que eu acho que é a expressão que mais interfere no espaço público. Eu acho que tem rolado um certo revival de Sound System, pelo menos tem aparecido mais num certo repertório da galera, em São Paulo pelo menos, acho que tem uma coisa muito presente, coisa pra caralho acontecendo, mas enfim. Aí eu acho que tem uma outra questão que é importante trazer, que eu acho que a gente fala de cultura, política, anticapital, treta, revolução, quebrar com o sistema, não sei o quê, pode cair num lugar ingênuo, e talvez a nossa paixão por música dê a ideia de que a gente olha para a música como um fim em si, como uma coisa que vai responder aos dilemas que a esquerda, de forma geral, não está conseguindo responder. Não é isso. A música, ela não responde e ela pode ser inócua se a gente não ativar, como eu falei lá atrás. E aí eu acho que a gente pode ir um pouco para um livro que talvez tenha sido a razão da nossa conversa aqui hoje, Babilônia em Chamas, Subcultura e Antifascismo, 1958-2020. O Amaury comentou um pouco dos 3 momentos na Grã-Bretanha dos anos 50 até 2010 que colocaram a música como um vetor de juntar gente para combater os nazis, não só no discurso, mas na rua, na porrada também, em alguns casos. E esse livro me gerou diversos sentimentos no processo de trabalhar com ele. Eu comecei a trocar ideia com o autor em 2023 e ele está se realizando agora. Está numa campanha de financiamento coletivo
que é importante que nossos ouvintes, fãs de música e de política, saquem, benfeitoria.com/Babilônia em Chamas. Então foram 2 anos e meio, mais ou menos, de trabalho nesse livro, e aconteceu muita coisa no mundo nesse meio tempo. Coisas que fizeram eu me sentir meio idiota de, porra, tô importando um livro da história britânica que fala de subcultura, e olha o que tá acontecendo na Palestina, olha o que os Estados Unidos fez na Venezuela, olha o que tá rolando no Irã agora, olha o caso Epstein. Cara, por que qual que é a relevância disso hoje? Por que a gente quer falar de música, de coisas que a gente ouvia quando tinha 14 anos de idade, por mais que seja um assunto relativamente inédito no Brasil em termos de livro, que não tem nada em português publicado falando disso, e por mais que seja uma história que possa nos inspirar. Aí eu fui mexendo no livro, pensando nele, e eu saquei algumas coisas. Primeiro, que diante da nossa falta de resposta para tudo o que acontece, é importante fazer coisas que a gente já sabe. E quanto mais intimidade a gente tem com uma linguagem, com uma estética, com uma comunidade, mais a gente consegue prolongar nossas práticas, que podem ser de resistência, que podem ser de pesquisa, que podem ser de alianças, e não cair num cinismo que é a marca do nosso tempo. Nosso tempo é marcado pelo cinismo. É por isso que a gente rejeita a ideia de não se assimilar, porque senão a gente vai se fuder, vai empobrecer, vai ganhar menos, vai estar invisibilizado. Então eu acho que esse livro ele veio nesse lugar que me deu um quentinho importante e necessário para esses tempos. É muito importante ver que o Clash, que o Steel Pulse, que o The Roots, que o Misfits Roots colocaram 100 mil jovens na porra da rua pra trancafiar os caras do British National Party que no pico que eles costumavam colar, tá ligado? Cara, aqui no ato contra a anistia do Bolsonaro, que botou, sei lá quantas mil pessoas na rua, era o Caetano e o Chico de novo, mais uma vez, 50 anos depois. Cadê o nosso tino e o nosso traquejo pra sacar o que tá acontecendo de novidade? O que tá acontecendo de frescor, tá ligado? E a estética do apocalipse, pra mim, é um negócio importante que a gente tem que encontrar a nossa, assim. Se não é o punk, se não é o cyberpunk, se não é o sci-fi, porque a direita já tem, que é o aceleracionismo e o neopentecostalismo. Essa é a estética do apocalipse deles, que faz com que eles tenham uma coesão cultural, inclusive musical também, e consigam se infiltrar nas estruturas e pautar grande parte das ideias correntes, da forma de se distribuir tudo que a gente consome. Então, eu não acho que a coisa apocalíptica do punk seja paralisadora ou meramente niilista. Eu acho que tem uma potência aí de não deixar de fazer, sabe? A gente tá precarizado, tá desempregado, tá fudido. Margaret Thatcher acabou de ser eleita a implementação do neoliberalismo no future. E o que isso significa? Que a gente vai continuar fazendo, independente de qualquer coisa. Enfim, são estéticas que talvez tenham saído um pouco de moda, termos que tenham saído um pouco de moda, mas a história ela tá aí para inspirar reformulações, releituras também, né? Linguagens que podem ser retrabalhadas e aplicadas. E o Babilônia em Chamas, para mim, veio muito nesse sentido. Eu acho que num primeiro momento, por sacar 3 formas diferentes de se fazer coisas que aconteceram. Aqui no Brasil a gente também tem muitas formas, né? Não quero cair num mero lugar de importação. Mas a gente tem ali 3 experiências. Uma que é o Campanha das Estrelas Interraciais, que era essa galera do jazz, do folk, alguns artistas de TV, durou 1 ano só. Era muito mais pautado em ações de publicidade, né? Não tinha uma coisa tão política. Aí a gente vai pro Rock Against Racism e o Anti-Nazi League, que aí eu acho que tem uma coisa interessante, que não eram organizações de punks, eram organizações políticas antirracistas, antinazistas, de socialistas, enfim, que tiveram a sagacidade de sacar que o punk e o reggae, em 77, na Inglaterra, podiam representar algo relevante no combate à ascensão fascista. Então eu acho que esse aprendizado aqui, por mais que ele dialogue com o repertório comum do público, que vai ler ali a história do... Nossa, o Specials fez um show foda, o The Clash, Animal. Ai, que coisa maravilhosa, eu gostei tanto disso a minha vida inteira, e que legal que isso tem uma relevância na história. Mas assim, o nosso campo, com esse distanciamento de cultura, porra, o Rock Against Racism e o Anti-Nazi League não era uns críticos cultural tocando o bagulho, tá ligado? Era uma galera de organização política que que estava associado com o que estava acontecendo em tempo real, com as tensões, com as crises e pum, fez um negócio histórico. E depois, nos anos 2000, tem o Love Music, Hate Racism, que já marca um outro momento da nova direita britânica que estava, enfim, associado
com uma estética por parte de quem organizava isso já do rap, do grime, do drill, do jungle, da música eletrônica, pessoas que tinham a internet como um lugar de se colocar e que traziam novos dilemas justamente por ser uma outra geração. Uma geração que talvez não seja tão marcada por esse engajamento como as gerações anteriores. E é um movimento, o Love Music Hates Racism, só falando assim, só uma parênteses rápida, Rodrigo, é um movimento mais associado à indústria de todos os três, né? Efetivamente, que tem players da indústria trabalhando efetivamente no Love Music Hates Racism. Você vai ter Ed Sheeran usando a peita do Love Music Hates Racism. Tem lá as fotinhos do livro. Eu sei porque eu traduzi esse livro, que é muito bom, inclusive, realmente é incrível. Aí você tem uma preocupação da indústria de querer parecer bonitinho e tal, e eles têm tensões, inclusive, internas, entre a indústria musical e a ideia de fazer política. Isso é muito interessante. E aí, eu acho que tem uma coisa mais recente, aí eu acho que é um debate mesmo, que como a Inglaterra é um país extremamente sionista, como um todo, o Love Music Hates Racism, ele é ali que ele empaca, que é a questão palestina. Né? A questão palestina no Rock contra o Racismo, que inclusive eu quero fazer o Rock contra o Racismo Brasil aqui, não tô brincando, tô anunciando aqui no Vira Casacas que eu tô nessa missão de fazer o Rock contra o Racismo brasileiro, e a ideia não é o rock, é o rock como um todo, né? A ideia de trazer todo tipo de música em torno disso. Você vai ouvir o que foi produzido na época no Rock contra o Racismo, não é só rock, tá muito longe de ser só rock, era especialmente reggae junto com rock, e o Love Music Hates Racism mais uma salada musical ainda. O Rock contra o Racismo, eles mesmos falam assim no livro, tipo assim, olha, a gente preferiu não encostar na questão da Palestina, porque vão acusar a gente de antisionista, vai ter gente que vai ser a favor, vai ser contra, e hoje ela é uma questão central. Quem for fazer qualquer coisa, como eu que tô aqui me dispondo, a gente vai ter que encostar nesse bagulho. Não tem como deixar de falar. Não tem como falar, depois do que aconteceu em Gaza, que ainda está em curso esse genocídio, e o que está acontecendo na guerra do Irã, não tem como deixar de falar. Mas esse livro do Rick Blackman é uma aula, cara. É uma aula de como funciona. E é isso que o Rodrigo falou, cara. É 100 mil moleques, isso num show. A história é muito boa, que o primeiro grande show deles, eles fizeram o discurso político, eles andaram 10 quilômetros, todo mundo numa marcha, até o Hyde Park, e lá tinha um monte de show com todo mundo e tal, Clash, que é um show meio clássico, inclusive. Tem muitos vídeos no YouTube. Tem não é o Missing Roots, é o Stu Pulse vestido de Ku Klux Klan, né? É nesse que eles vão vestidos de Ku Klux Klan. É incrível, é incrível. Eu acho que serve muito de inspiração pra gente aqui no Brasil. Não necessariamente, como diz o Rodrigo, pra ser a mesma coisa, pra, né, nossas ideias aqui com que eu tô tratando do rock contra o racismo brasileiro, passam muito por ampliar isso, fazer uma coisa completamente diferente, de outro jeito, trazer a galera do rap pra fazer poesia, trazer sound systems, botar tudo isso pra jogo. E eu acho que a gente tem muitas oportunidades no Brasil. E aí é aquela coisa, né? Eu me fortaleço na sua falha. Se a esquerda não tá tendo essa capacidade de pensar as coisas desse jeito, vamos nós pensar. O Rock contra o Comunismo tinha uma associação política que não era front, mas que foi muito usada e usou, obviamente, o Rock contra o Racismo, era especialmente associada à Anti-Nazi League, a Liga Antinazista, que era o SWP, que era um partido trotskista britânico, imagina o PSTU britânico. Mas os caras eram muito antenados, curtiam música boa, né? E eles não eram muito front ali, mas eles estavam participando, exatamente o que o Rodrigo falou, botando a organização para funcionar em torno disso. E deu muito certo, porque assim, pro bem e pro mal, o SNP, especialmente ali, foi totalmente obliterado. Tem a ver com a ascensão da Margaret Thatcher? Tem um pouco a ver, tem tanto a ver sim. Mas em termos de, é muito feio ser nazista, ficou feio demais. Os caras conseguiram deixar essa marca. São alguns relatos que aparecem assim no livro, do tanto de gente que falou, mano, na moral, ser de direita é caidaço, velho. Bom, eu acho que falta um pouco, né? Falta um pouco desse espírito do tempo, que nos anos 90 tinha muito, né? Se a gente olha para as produções culturais dos anos 90, eu Against the Machine fazendo música pro Sendero Luminoso, pro Saco e Vanzetti, com um clipe na MTV, tá ligado? Tipo, o que aconteceu pra esse espírito do tempo? Tipo, mano, era tão óbvio, tá ligado? Você meio que flertar com o Che Guevara, com o George Woodcock e os anarquistas, aquele livro em qualquer livraria, qualquer um tinha em casa, e meio que você era uma pessoa, obviamente, não reacionária, pra ser quase que o oposto hoje em dia. Mas, enfim, esse foi um
um importante trabalho do Rock Against Racism, que tinha a sua posição, que era o rock contra o comunismo, né? Que era o National Front, mobilizando também uma juventude ressentida de pobres britânicos brancos, falando, mano, o bagulho é ser nazi mesmo. Enfim, e as treta, várias. Mas aí você vê o que é vanguarda. Quando você é vanguarda, quando a direita te copia citando você. Rock contra o comunismo era, tipo, literalmente oposição ao rock contra o racismo. Então, quer dizer, os caras estavam certos, estavam no caminho certo. Agora, quando a gente é obrigado a ir em debatezinho, que nem a direita faz pra ver se a gente... Quer dizer que a gente tá atrás. A direita que tem que copiar a gente, ao contrário. Não é a gente que tem que copiar as táticas da direita. Eu entendo aí os companheiros e tudo mais, todo mundo faz o que quiser, não tem problema. Mas eu, óbvio, também, quem sou eu na fila do pão para falar, mas eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de ação. E se a gente fizer combater a direita com as armas deles, eu acho que a gente pode criar muitas armas, e tem criado muitas armas. A gente pode criar vários tipos de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, para atingir o coração da extrema-direita. Eu acho que a lição dele tá aí para isso, assim. Dá para ser terceiro mundo e ser interessante e ser inteligente. Né? Eu queria só também aproveitar agora que eu tô com um pouquinho de palavra. Eu vou citar 3 coisas novas, punks, tá? De punk mesmo, jovem, que saiu disco ano passado, estão nas listas do Cris. Então eu recomendo todo mundo que gosta de música e tal, vai lá na lista de fim de ano do Cris, a gente sempre tem muita coisa, que alguma coisa você vai gostar. Daquilo ali você vai conhecer uma coisa nova que vai gostar. Talvez você não goste de tudo, mas um dos artistas, eu tenho certeza absoluta, que você não conhecia e vai passar a gostar. 3. Renegades of Punk, que é um trio de punk hardcore, mais punk mesmo, do Rio Grande do Norte. A vocalista é uma mulher e fizeram um disco ano passado muito bom sobre esses temas que a gente gosta de falar, sobre realismo capitalista, a vida do trabalhador, sem tempo, assim, fenomenal. O grupo aqui de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, que é um trio de moleques negros aqui que toca um pós-punk sinistro, influenciado por These Hits, influenciado por Minutemen, chamado Nigéria Futebol Clube. Eles lançaram 2 discos ano passado, um ao vivo chamado Hamas, que eu gostei muito, mas o disco de estúdio deles também é muito bom, que também saiu ano passado. Eu vi eles na ocupação do ouvidor, tocando do pé descalço no chão, aquele punk clássico de ser um espaço punk, mas o menino toca muito bem, são muito bons mesmo, assim, e é muito bacana, e não é uma música necessariamente vocal, tem a maior parte é instrumental, mas tem várias questões vocais. O disco chama Hamas, um deles, então, tipo, acho que dá pra entender que os caras estão ali na radicalidade política. E o outro terceiro, o meu camarada, o Pusher, 147, 174, nunca lembro se é 147, 174. Pusher 174. Você chegou a conhecer o Pusher quando você estava aqui, Divan? Foi tu que... Não, infelizmente não, mas sou fã do Pusher, cara, sou fã. Então, e o Pusher é incrível, o Pusher faz tudo sozinho, ele é um artista punk muito do século XXI, no sentido de que ele é um cara que veio do trap, do rap, e aí descobriu o punk rock e se apaixonou completamente pelo punk rock, e produz tudo sozinho, faz toda a bateria eletrônica, ele toca ao vivo com um cidadão no baixo, às vezes tem um maluco na guitarra também, mas ele canta todas as próprias músicas, são músicas de 2 minutos, papos muito sérios, muitas coisas, e ele é um jovem, ele tem 24 anos, tá com 23 aí, na melhor das hipóteses, talvez seja até mais novo ainda, tenha 22. A criança fazendo, e assim, e em torno disso tem uma cena, de tudo isso que eu tô falando tem cenas, tem outras bandas, tem outros artistas, tem outros espaços, e aí vai ter gente fazendo harsh noise horrível, barulhento pra caramba. Esse show que eu vi do Nigéria Futebol Clube, eu vi junto tava o Existência com Gosto de Nada, que é uma banda que chama as pessoas que estão na plateia pra ajudar eles a fazer mais barulho ainda, né? Traz aí sua panela, suas tampas de panela, e a gente vai fazer uma barulheira do cacete, que eu gosto pra caramba também, mas não é o tipo de coisa que eu tô vendo que vocês querem. Mas o Nigéria Futebol Clube é rock muito bem tocado, e eu recomendo bastante. O Pusher, acho que vocês tô vendo aí, vocês já conhecem, fico feliz. Mas o Renegades tem um pouco mais de tempo de estrada, ficaram uns 10 anos aí parados, mas é incrível, eu gosto muito, muito, muito. Canta em português e é influenciado pelo mesmo tipo de coisa que a gente adora, assim, musicalmente. Eu, por exemplo, assim, é muito parecido tematicamente com o último disco do Dead Fish, mas o Rodrigo que me perdoe, beijo, Rodrigo. O Rodrigo me perdoe, eu gostei mais ainda do disco do Renegades of Punk, então eu recomendo muito pra todo mundo que não sacou ouvir. Agora sim, Gabriel Divan,
né? O que tu acha assim, ó, tu é um cara o Gismonte é um chato, tô cansado de saber, o Chico era um velho antes mesmo de nascer, é isso aí. Eu gosto Por que muito não? Por que não, Divan? Cara, eu gosto muito dessa música, mas eu também gosto muito dos caras que ela critica, né? Bom, eu queria dizer que o Pusher 174, ele tem uma das melhores linhas dos últimos tempos aí na música Garoto de Internet, que ele fala: eu me sujo se for pra matar você, vai emagrecer de tanto que vai correr. O meu sonho é olhar pra algumas pessoas e dizer assim: meu, tu vai emagrecer de tanto que tu vai correr, meu. Então, assim, ó, realmente, né, esse tipo de coisa aí me empolga. Agora, tem uma coisa, eu acho que a gente podia colocar algo no sentido, né, de trazer o nosso patrono aqui, o nosso padrinho. Qualquer dia a gente vai pedir pra Ingrid fazer aquele troço tipo assim, Brasil, aquele troço assim, marxismo, né? Porque, cara, é o seguinte, velho, a coisa do Fischer, dele falar do tédio e daquela questão da cooptação, né, onde a gente acaba sempre sendo amortizado, me parece que tem algo a nos entregar sobre esse tema e sobre essa parte, porque, por exemplo, né, eu ao contrário do Abal, eu gosto de buscar. Eu também não sou assim um cara, né? Meu Deus, como ele é antenado. Não, eu sou um pouco chato também nesse sentido, mas assim, eu me abro um pouco mais para novidades e coisa parecida, né? Eu estava olhando, por exemplo, na outra semana, pela televisão, alguns shows do Lollapalooza, né? Aliás, eu gosto muito desse programa. Eu gosto muito de ir a shows e festivais, mas eu confesso que eu gosto muito também de ficar em casa tomando uma coisinha, né? Pulando de um canal para outro, alternando os shows ali e tal. Eu também acho bacana, né? E não precisa voltar, né? E não precisa pegar Uber na volta, né? Isso é bacana. E, cara, eu tava vendo alguns shows, assim, algumas coisas me agradam muito, né? Adorei o show da Lorde, por exemplo, né? Sou fã dela, gosto muito, gosto bastante. Tem uma banda que foi alçada a alguma coisa, assim, não vou dizer pop, né? Mas fez sucesso, fez barulho, ganhou público, né? Ganhou multidões e aplausos. Que, por exemplo, né? Não é exatamente o punk, o hardcore que o Felipe Abal ia dar um carimbo de qualidade, assim, mas o Turnstile, aquele, cara, a música lá pelas tantas era pat, 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 e a galera se quebrando, né? No meio do palco e ligando o sinalizador e né, fazendo roda. Então, punk, vai, é bem punk. Não, claro, mas assim, não é aquela coisa assim, né, do tipo, olha que raiz, que não, cara, é uma rapaziada bonitinha, né, garoto bonito, cantando aquela coisa, né, assim, tem um monte de coisa interessante, mas o que me parece perigoso e o que me chama atenção é esse monstro que engoliu absolutamente tudo, que é a nossa ética e a nossa estética, uma funda a outra, né? Aí você escolhe qual é a ordem dos fatores aí, que está inteiramente ligada a essa coisa que não é um hedonismo que eu saudaria como uma coisa legal, até não é a festinha ou a loucurada que eu saúdo como uma coisa emancipatória, é uma loucurada restrita para que possa ser compartimentalizada através da postagem e através da trend e tudo mais, né? Eu estava vendo esses dias, por exemplo, não é minha dica cultural, tá longe de ser, tá? Eu estava vendo aquele filme, né, que é um mockumentary a respeito desse último ano e do último disco da Charlie X. Eu não sei falar direito lá, né? X, sei lá. XX, tá, beleza. A menina Charlie. Assim, o som dela não comunica pra mim, assim, eu não gosto, eu ouço, eu penso, tá ok, mas isso aqui não me empolga de maneira nenhuma. Mas eu fui ver o documentário, ou o mockumentário, para entender um pouco mais, para ver qual era, porque ela me parece que tem ideias boas, né, e parece que ela dominou de certa maneira, né, algum nicho do pop ou de algo parecido, que faz com que ela mereça ser alguém que a gente preste atenção, porque ela cavou um espaço ali e sentou num trono de uma maneira bastante, digamos assim, né, inegável. E o documentário brinca com isso, né? Sobre como é que foi o verão do Brett e coisa parecida. E é muito engraçado que, cara, assim, ó, gerou um fanatismo, gerou uma espécie de surto em torno do disco dela, daquela cor, daquele verde lá, meio característico, de algumas das canções, de uma estética, de todo um cenário, né? Mas gerou tudo isso em torno de uma questão bem específica, né? Que é a pessoa dizer que está ouvindo, a pessoa usar algum adereço com a cor, a pessoa fazer uma postagem que está num show, a pessoa, sei lá,
achar graça que ela aparece lá com um oclão toda detonada em alguma festinha às 7h15 da manhã. Cara, assim, não me parece que tem alguma coisa ali para além daquilo. E o próprio documentário brinca com isso, né? Porque lá pelas tantas ela meio que começa a ficar incrédula que vai acabar o tal do verão do Brett e ela meio que não sabe o que fazer. E ela ironiza o próprio fato, como quem diz assim, tá, depois disso eu não sou mais ninguém e tudo mais. Tem uma brincadeira interessante ali. Mas as coisas estão instrumentalizadas para um mais do mesmo, para uma festinha, para uma coisa. É como o Fischer falava dos artistas que chegam num ponto que eles viram ali alguma coisa que bate no teto da MTV e volta, né? E fica uma coisa assim meio de certa maneira amorfa, né? Ou estoura uma possibilidade sem explodir realmente uma fronteira ou coisa parecida. E aí, justamente, né, a gente tem que pensar, né, numa mobilização que sai dessa coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, o Steel Pulse, né, que foi falado tanto aqui, ele não é uma banda óbvia, né? Não é uma banda óbvia. Não é uma coisa assim que o cara pensa, ah, tá, isso aí, né? Não, não, até o próprio Clash, né? Ele tem algumas canções, né? Você vai pegar metade das músicas do London Calling, elas têm um potencial de ser a música da moda radiofônica muito grande, e foram várias delas, né? Agora, tem bandas ali que não são óbvias, mas conseguem catapultar alguma coisa, conseguem mostrar alguma coisa, para além disso tudo. Agora, a gente está muito ensimesmado nessa coisa, né? De a internet virou um trend, virou uma hashtag, virou alguma coisa que é modinha dizer que, né? Aí fica interessante aparecer de tal jeito, em tal lugar, no tal festival, taguear não sei o que e tudo mais, e não sai muito disso, sabe? A gente tem que pensar alternativas para que as coisas saiam disso, não como objetivo principal, mas como quem puxa, né? Como quem carrega junto. Eu não sei se para vocês faz sentido isso, ou se de alguma forma é uma preocupação, mas para mim é, porque as coisas elas ficam muito... Elas parecem um enxame, né, que vai atrás de uma certa moda internet, que depois se dispersa, né, e a gente tem que entender formas disso não necessariamente dispersar, pelo menos não tão rápido. Tem uma coisa, Diva, que eu comecei falando que estava num certo ânimo, né, comecei em 2026 percebendo que muitas coisas estavam acontecendo, e eu não sei se esse termômetro vale para todo mundo, eu não sei se é porque foi um ano que eu comecei a me expor mais e perceber outras coisas, mas eu acho que tem duas questões. A primeira é que algumas respostas a estéticas desse tempo vão ser forjadas por essa geração. Então tem muita gente jovem não querendo ser Brett, não querendo estar ultra exposto num ambiente cibernético e se comprovando, enfim, participando dessa dinâmica de ultraexposição e de falseamento de realidade. Eu acho que, por outro lado, quando a gente pensa vou dar um spoiler de um livro que vem para o fim do ano chamado Hyperpop, o pop na era do capitalismo numérico, que isso é um dado também, né? Há produções como Charlie, Arca, Sophie, que são essas artistas que se baseiam numa estética exagerada da dinâmica digital, a incorporação da inteligência artificial como algo que compõe a estética e não só como um recurso que corta caminho para se produzir linguagem, tudo isso é uma linguagem em si também. Então eu acho que o Brett como fenômeno, ou hyperpop, essa coisa ultra plástica, ela é um sintoma a ser observado. Eu não sei nem se a ser combatido, porque a estética é essa, a linguagem é essa, e o público a partir disso extrai coisas que talvez a nossa geração não seja capaz de acessar ali nos seus códigos específicos. E é um sinal que, apesar dos pesares, eu acho que indicou um ar de uma novidade plástica pop, pelo menos bem produzida, no caso do Brett. E no caso dessas artistas do popzão, que é meio underground, mas que é ultra plástico, assim. Então é uma coisa que pra mim tem um meio termo ali. Uma certa vanguarda ultra processada, assim. Se você for pensar no Sengex, por exemplo, como um exemplo de hiperpop, cara, o Sengex, que é isso, né? É um reprocessamento do lixo, do pop punk, do lixo, do new metal. É vanguarda. A Billie Eilish é vanguarda, se você for pensar no começo que ela... na carreira especialmente, mas até hoje. É uma galera, a Charli XCX começou como uma artista da vanguarda e ao mesmo tempo já fazendo o hit gigante, né? Aquela música dela com a Icona Pop lá, I Love It. Foi um puta hit, mas fez um hit lá com a Iggy Azalea, cancelada, mas ao mesmo tempo fazia música muito estranha, música da parafusadeira na caixa de som, né? Mas aí sampleada de um jeito e etc, etc.
A própria Sophie também passa por isso, assim, que é essa coisa do hiperpop, que é, de certa forma, um pós-pop também, né? Um pop que consegue assimilar isso, porque já percebe, porque querendo ou não, muito do que é produzido como música pop nasce de instrumentalizações de coisas que são da vanguarda, né? A música eletrônica era a vanguarda, a música eletroacústica como um todo era uma vanguarda, e depois veio o hip hop, disco, a música eletrônica, psytrance, o cacete, A4, que vem do Stockhausen, de certa forma, né? Que é o aquele barulhinho, né? Então, assim, a vanguarda, ela indica coisas que vão acontecer no mundo do pop também, ao ponto de chegar, do bagulho ser tão vanguarda que a Rosalía vai lá e faz um disco de música clássica, né, de sample de música clássica, de uso de música, né, erudita, blá blá blá, né, católico, etc, etc. Mas o que é vanguarda continua pra frente, sempre à frente. O Fischer, eu acho isso muito interessante, que eu não sei como ele lidaria com o mundo de hoje. Assim, sempre, uma coisa do marxismo importante é o que Mark Fisher diria, né? É uma pergunta que a gente sempre se faz. O que Mark Fisher diria sobre Billie Eilish, ou sobre o Brett, Charlie XX? Todo ano uma coisa nova acontece. Se Mark Fisher ia gostar, se ele ia falar que isso é nostalgia ou assombrologia, né? Sempre a pergunta. Ele que no lugar em que estiver, né, bote as barbas de molho e se aquete, né, porque ele tem que ter sobre Drake, né, velho? Então, assim, ó, não vem cantar de galo, não, né? Porque tem Kanye West. Que ele não, mas assim, eu, embora nunca tenha sido fã do Kanye West, né, reconheço que em algum momento ele trouxe algum vanguardismo, trouxe alguma proposta, né? Agora, sinceramente, falar de Drake, assim, de pauta, Drake, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, cara, assim, ó, por exemplo, eu escutei ano passado ainda, até para começar a entender o fenômeno, eu escutei aquele disco triplo do A.G. Cook, né, Britpop, né, que esse cara seria o mentor, né, diz que se chama de hyperpop, coisa parecida. E eu achei assim, tem proposta, tem alguma coisa ali, né, em termos estéticos, a própria lance da gravadora. Esse cara, velho, assim, a música dele não me interessou tanto quanto o lance dele, porque é um do it yourself, cara, quer dizer, aquela coisa da PC Music, né, tu criou um estilo, tu criou uma assinatura para vários e várias artistas, né, que é uma coisa interessante, né, inclusive, esses tempos saiu aí um EP da Slater, né, porque são vários Ys, né, Slater. Eu achei muito legal, mas eu quero saber o que sai dali também, né? Ou talvez não, ou talvez o que saia dali seja o fato de que é uma nova música para se consumir dançando, né? Como uma espécie de diva pop do mal, né? É assim que eu entendo, mais ou menos, né? O disco, o EP. Mas é isso, cara. Assim, a gente fica nessa linha de esperar alguma coisa importante. Essa coisa importante pode estar acontecendo, né? Pode estar acontecendo e a gente tem que, talvez, aprender a pegar os bondes andando aí tanto quanto a gente quer instrumentalizar ou criar alguma coisa, porque outro papo que eu não suporto, né? E o livro, né, que vocês estão trazendo é um livro que mostra massa e artistas, né? Não é, por exemplo, o livro de alguém que vem e diz assim, aquele papo, né? Agora eu vou ensinar aqui, ó, qual é o caminho e tal, isso aqui. Não, cara, é uma confluência entre massa, entre galera sedenta e entre a proposta artística e a música, às vezes nem a letra, né, como o Rodrigo lembrou, cara, o jazz, poxa, o jazz já foi responsável por tanta coisa, né, só o fato, né, de uma repetição, né, aquilo que, é aquela coisa, o pessoal fala de tribo, fala de terreiro, fala de rave, fala coisa, só uma repetição de uma nota a exaustão, né, num bueiro lá num porão completamente suado e coisa parecida, ele pode dizer muito pra gente, né? Então, temos que ver o que tá possível de fazer nesse tipo de coisa, né? Porque senão fica aquela coisa do cara de assim, agora eu vou explicar aí o movimento para que as pessoas entendam, aí eu não sei, cara, aí me despilha, assim, de uma maneira bem pesada, assim. É difícil. É complexo porque primeiro, toda vez que você fala assim, não, eu vou dar uma aula, eu vou ser o professor, a chance de falar besteira é grande. Eu vejo, por exemplo, a galera usando conceitos do Mark Fisher de maneira extremamente errada toda vez que vai usar Mark Fisher em música. É incrível, assim. A sombrologia
É uma coisa que eu já prometi que eu vou fazer, que é o Guia Assombrologia. Assim, no Brasil você vai ler, vou botar itens. Tá proibido de falar o negócio do Oasis e tu tá proibido de falar do hipersigilo, meu. Tá, só pra te avisar. Peraí, eu tô proibido de falar que o cara chamou a Oasis de Assombrologia? Eu não tenho nada a ver, que o cara é maluco, velho. O que eu posso fazer? Os caras querem falar qualquer coisa, tá, então mano. Fala do sigilo agora, então. Não, tô falando nada. E outra coisa, é hipernormalização. Não é hipernormalização, é hiperstição no Fischer. Hipersigilo é o punhetaço do Grant Morrison, é diferente. Falou, tá aí. Confirmado. São coisas diferentes. Mas o. Hiperpop, hipersigilo e hiperstição. A tríade. E hipernormalization. O quarteto. Então. É o quarteto fantástico dos hippers. Quando você fala desse lance da massa, do curtir junto e junto criar uma transformação, né, junto as pessoas se transformarem a si mesmas em todos os aspectos, eu acho que isso é central em como a música funciona, porque eu sou literalmente um desses caras críticos musicais que quer contar a história das coisas e quer dizer o que é certo, o que é errado, o jeito certo de usar o conceito do Fischer. Mas no fundo, do fim da história, né, o legal é tá na rua curtindo um som. O legal é estar junto com as pessoas, é estar num lugar que vai ter uma roda de povo que vai ser suave, que todo mundo quer se quebrar, se quebra, quer se quebrar, tá tudo bem. Faz a roda lá no fundo, deixa a galera da frente ficar de boa. Quem quiser pular, não pula, quem quiser... E é legal, isso é importante, porque é isso, a atomização das pessoas... Uma coisa que é muito interessante é que a gente não tem dados direitos da Meta, né? Mas dados anedóticos me mostram que, assim, as pessoas têm abandonado o Instagram, que é a rede social. Hoje é a rede social mais central na comunicação das pessoas. Eu ainda uso o Instagram porque eu preciso tentar falar com um número razoável de gente pelo Crise ou pelos outros trabalhos que eu tô fazendo, e para acessar gente com quem eu quero falar, para mandar mensagem, literalmente, porque eu sei que é onde, infelizmente, muita gente acaba estando. Mas o jovem que não precisa disso, eu tenho visto cada vez mais relatos de abandono. Puta, mano, vou sair do Instagram, não tô mais entrando no Instagram, nem adianta mandar mensagem lá. Por quê? Porque a atomização, e mais que isso, a atomização ansiosa gerada pelo Instagram encheu o pacová de todo mundo. Tá todo mundo de saco cheio. É aquela coisa, um monte de gente deve estar na situação que nem eu, que assim, eu só uso o Instagram porque eu trabalho. Eu só não fecho, desligo o Instagram completamente, porque meu trabalho... Vocês, por exemplo, porque eu lembro, assim, tanto o Divan quanto a Bal, o Rodrigo também, os Instagrams de vocês são Instagrams do Vira Casacas, ou do Balanço e Fúria, ou da Sob Influência, né? Eu uso muito pouco essa rede maldita, assim. E o Blue Sky, que é a rede que eu mais uso, eu gosto porque ela é chata. Porque não dá vontade de centrar o tempo todo. Uma vez por dia, entrando lá, 2 vezes por dia no máximo, tá bom. O Twitter eu ficava dando F5, dependendo do nível de ansiedade que eu tava. Aquela merda, daquela bosta de Hellsite, entendeu? F5, ai meu Deus, o que será que estão falando? Agora não. Agora eu só, tipo, mano, entro lá, falo, tá mal parado, né? Falo um negocinho assim, dou uma meia dúzia de RT, amanhã eu entro de novo, né? Não vou ficar 24 horas por dia vendo as últimas notícias do que vocês estão falando e o que aconteceu e qual é o novo PowerPoint maluco da Globo, qual é a nova besteira da esquerda e por que estão brigando. E olha que o Blue Sky ainda é um buraco de esquerda, então todo mundo fica se digladiando intra-esquerdamente, não dá pra ficar brigando com facho. E acho até um pouco mais saudável ficar brigando entre a esquerda, mas tudo bem. Mas o grande lance é, você não passa tempo lá. Você não perde tempo lá, você não vive lá. Então esse ano eu tô conseguindo ler mais, tô conseguindo jogar mais videogame do meu minigame aqui, jogar uns jogos velhos que eu nunca joguei, sabe? Essas coisas que... E tô tentando encontrar mais gente na rua, tentando aproveitar que aqui em São Paulo o ônibus é de graça domingo e sair do meu bairro, sabe? E aí é onde entra a música. Eu acho que a música é onde a gente consegue forjar essa coletividade de massas, forjar essa coletividade que vá além do que é o conceitinho certo, errado, se tá bom ou não. O que tá bom é que se tá batendo pra você. Se é um som que é interessante pra você. Pode ser um cara de música, uma vanguarda do funk do Espírito Santo, pode ser o corinho de fogo do evangélico do pandeiro. Legal, cara. Isso é interessante. Que sempre é chato é você se fechar para experiências. Fechar de não ter novas experiências.
É legal você ter um grupo, você ter seus amigos, como diz o Rodrigo, né? A gente ter as nossas comunidades, isso é essencial. E as comunidades, elas precisam ter essa porosidade. Você precisa criar essa porosidade em si mesmo, né? Viver o mundo, viver a vida como ela é. Tipo, porra, mano, a gente já ficou bastante tempo trancado em casa durante a pandemia, assim. Todo mundo precisa ser o Abal? Eu não sei. Dá pra ser o Abal, mas alguma coisa você tem que encontrar. Então traga as pessoas para a sua casa. Vá fazer um churrasquinho aí. Chama a galera. Vamos trombar. Muito bom, meu povo. Chegamos no episódio desse, cheio de coisa que a gente falou. Mesmo assim, Gabriel Divan, a gente chega no momento das dicas culturais. Chegamos no momento das dicas culturais, ainda que várias dicas já foram dadas desde o início dos papos aqui, incidentalmente. E antes das dicas eu vou dizer uma coisa, eu nunca tive Instagram. Vanguarda! Enfim, falando sério, assim, foi uma boa ideia. Quando eu olhei e disse assim, agora eu vou ter que baixar mais um troço desses. Aí depois eu pensei assim, não vou ter que baixar. E dito e feito, e assim, né, desde o declínio do Facebook, né, eu achava que eu tinha que ter 2 dessas coisas, né, Twitter e mais alguma, e aí não tive, né, eu só troquei o Twitter pelo Blue Sky pelos mesmos motivos, né, ibidem a Mauri Gonzo. Mas enfim, dicas culturais, um momento que a gente pode falar coisas que tem a ver com o episódio, eu acho que vão ter, né? Ou não. A gente pode falar qualquer coisa aqui, qualquer coisa que sirva para jogar a nossa audiência na depressão total ou para iluminar os ânimos, né? Para deixar o pessoal mais contente ou coisa parecida. Vale tudo e começa com os donos da casa para que os nossos convidados possam ir polindo algumas dicas aí. Felipe Abal, tem alguma dica para nós? 3 dicas, tá? Um livro, um disco e um filme, né? Primeiro, então, o livro. Gente, pelo amor de Deus, se você tem um sobrinho, um filho que tem 16, 17 anos, vai num sebo, eu vou botar um link aqui, vai ter que comprar usado. Você tem que dar um mate-me, por favor, para essa pessoa, tá? Porque se ler o mate-me, por favor, vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa mais legal, vai ser uma pessoa que vai ouvir coisas boas e entender, inclusive, esse negócio que o Rodrigo estava falando, né, de tu ir ouvir um Dead Boys, não porque é bom, mas porque eles entraram numa van e quase se mataram, e isso é legal, sabe? Então, por favor, comprem ali, saiu pela LPM em 2 volumes ali, dá para encontrar. Eu tenho o Velhão, tá gasto, porque eu já li umas 8 vezes, mais ou menos, então, assim, ó, mate-me, por favor. Isso é construtor de caráter. Segundo, um disco, então, de coisas diferentes, assim, né? Uma coisa que, naquele momento que tu lembra a primeira vez que ouviu e tu disse, puta que pariu, como é que eu não tinha ouvido isso aqui antes? Ouça o Morphine, por favor, também, tá? Se você nunca ouviu o Morphine, né? Baixo, bateria e saxofone, assim, o Cure for Pain é um dos melhores discos da minha vida. Então, curtam ali, conheçam o Sr. Sandman, por favor. E terceiro, o Gabriel Divan falou em mockumentary de banda. Mockumentary de banda só tem um, que se chama This Is Spinal Tap, tá? Rob Reiner nos deixou no ano passado, né? Apareceu ele no Oscar ali, coisa. O cara simplesmente dirigiu o Spinal Tap, ele dirigiu o Conta Comigo e o The Princess Bride, né, cara? Que é outro filmaço The Princess Bride. Então, assim, ó, se você fizer essas 3 coisas num final de semana, você vai ser uma pessoa mais feliz. Garanto pra você. Gabriel Divan. Olha, endosso inteiramente as dicas, né? Mate-me, por favor, é fundamental, né? Para que a pessoa perceba que o mundo já foi mais divertido, né? E sendo mais divertido e mais maluco, ele já foi muito mais político também. Bom, This is Spinal Tap, excelente, né? Cara, Morphine, Cure for Pain, né? Não há erros aqui. As dicas são... Eu poderia só dizer que eu fecho com essas dicas e pronto. Mas eu preciso falar de um livro também aqui, que é um livro que desgraçou a minha vida, porque eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito e aí eu achei ele na biblioteca. Eu já gostava desde criança, basicamente, eu já gostava de Ramones, né? E isso foi me levando pro punk rock, e aí o cara vai conseguindo, aquilo que o Gonzo falou, né? Tu vai conhecendo gente, vai conseguindo coisas, né? E aí, naquela época não tinha como baixar nada, não tinha internet, tudo era caro, então é o fulano que tem, o fulano que sabe, o fulano que tem uma dica, o fulano que tem uma fita, e aí o cara vai fundando ali, né, uma coleçãozinha, e vai descobrindo Dead Kennedys, e vai descobrindo as outras bandas, e coisa e tal, enfim, era a época de quem está em Porto Alegre também, né, gostar muito e ter como heróis os Replicantes, né, e coisa parecida.
E aí eu já me interessava por isso. Aí um dia na biblioteca da PUC, eu achei um livro que eu peguei e comecei a ler. Sabe quando tu vai lendo em pé no corredor? Depois o cara senta na mesa para seguir lendo, depois o cara retira o livro, depois o cara renova o livro, porque ninguém quer tirar e você pode ficar renovando para sempre, né? Porque aquele livro é quase que seu. Cara, esse livro me complicou muito, muito antes de Mate-me, por favor. Eu fiquei basicamente mergulhado nesse livro, e aí eu só queria falar dessas coisas, desses assuntos, e eu só queria ter acesso a essas histórias aí, que é a etnografia da Márcia Regina da Costa, Os Carecas do Subúrbio, Caminhos de um Nomadismo Moderno. Cara, isso aí me fritou completamente, porque aí eu só queria falar assim, cara, existem... Eu pegava meus amigos, né, e eu alugava, cara, eu fazia os caras de ouvido, como é que é meu ouvido, não é pinico? Eu pegava o ouvido dos caras e ficava, meu, tu tem que entender que existem os Redskins, né, e existem os Sharp, e tem os skins que são neonazis, e tem o Oi, e tem não sei o quê, e vírus 27, e eu ficava falando os negócios, e pá, e aí a galera não aguentava mais, meu, cala a boca, meu, para com essa merda, vai estudar a porra do Miguel Reale, lições preliminares de direito, né, e esse puto desse fascista aí, desse Miguel Reale aí, esse integralistão aí, e aí eu ficava, não, o bagulho é assim, ó, tem os punk que são os carecas contra o racismo, porque o pessoal do reggae na Inglaterra colou com a galera operária e tinha o ska e não sei o que, e os specials e a Trojan, não sei o que. Cara, eu fiquei uns 6 meses a pessoa mais maluca do mundo, mas valeu a pena, cara, foi legal. Você teve suspensório, Divan? Não, só um pouquinho, né, porque aí o cara começa a se ligar, né, qual é a cor do... É perigoso, né? Tem que tomar cuidado, né? O cara aprende várias coisas, ó. Olha a bota do cara, qual é a cor do cadarço? Porra, esse aí pode ser que sim, aquele lá não, né? Então, cara, assim, ó, bem interessante. Escola de paranoia. Tá louco. Uma vez eu vi um cartaz lá no bairro dos Navegantes, em Porto Alegre, num poste, que tinha toda uma polêmica no cartaz protestando contra o tal suspensório, que a Federação Anarquista não aceitava o tal suspensório, mas por sua vez o outro suspensório, isso aqui, cara, é fascinante. E eu consegui entender o bagulho porque eu tinha lido Os Carecas do Subúrbio. Mas isso é mais difícil de achar que o Mate-me, por favor. Eu nunca li esse, por exemplo. É mais dificilzinho, mas tem por aí, é da Vozes, cara, né? É dos anos 90 ali, pá. Agora, depois desse fascínio, eu fico impressionado que o membro careca do coisa é o Abal e não o Divan. Eu achei que você teria raspado seu cabelo depois desse fascínio pelo cara. Não, sabe? Porque aí o cara tem que se respeitar, né, cara? Aí é uma coisa muito mais pro lado dos Ramones ali, né? E depois pro hardcore colorido, Califórnia e tal. Então, não. Sim. Eu sou do grupo dos carecas da quimioterapia, Maurigonzo. Agora dá o teu... Pode dar a tua dica aí. Vamos lá. Eu trouxe 2 livros de música, porque eu sempre dou dica de livro, não tem muita saída. Além, obviamente, do que a gente já falou aqui, de filme e tal, queria dar a dica de um livro para quem é nóia de música, da própria Sob Influência aqui, chama Radical Records, que, cara, é um catálogo de gravadoras de esquerda, que é um negócio sinistro, cara. Se você é colecionador de vinil, você vai ficar maluco. Vai ficar completamente doido. E é mó bonito, assim, todo em vermelho, a diagramação do Rodrigo sinistra, que traz todos os selinhos de cada gravadora e tal. E mano, é aquela coisa assim, você acha que você sabe alguma coisa? Sabe nada, parceiro, sabe porcaria nenhuma. Abre aqui e me diz quantas bandas, quantos desses selos você conhece aqui, pode abrir qualquer página. Se der sorte, você conhece um, que é alguma coisa de punk que você vai conhecer. Tem um Alternative Tentacles aqui e tal. Mas a maior parte, assim, é coisa que eu nunca ouvi falar na vida, é muito bacana, e inclusive a introdução em português desse livro aqui é do nosso querido André Maleron, que é lá do Cris, então é jabá um pouquinho, mas é realmente muito bom, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E outro, aí é em inglês, tô aqui com o meu Kindle, que foi onde eu li ele, chama Mutations. Mutations é um livro do Sam McPheeters, que é o vocalista de uma banda de hardcore Nova York não fascista, que elas existem. Existe banda de hardcore Nova York que não é fascista, chamava Born Against, que era do final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele é um escritor incrível, muito bom, muito bom. Quem já leu ele na afinada revista de comportamento jovem Vice, vai se lembrar do texto dele, que é fenomenal, várias histórias sobre o hardcore como um todo. Mutations, ele conta muito dessa transformação
todas essas coisas que a gente tava falando de quem era poser nos anos 90 e não era, como é que era. Assim, pra quem gosta de punk hardcore, aí é a versão avançada. Se você já leu Matin, por favor, se você já leu Warband Could Be Your Life, né? Sua vida poderia ser. A nossa banda poderia ser sua vida, que tem em português agora, e você tá em busca de mais e mais conteúdo punk roqueiro, Mutations do Sam McPheeters é fenomenal. Se lê em inglês, recomendo muito. Perfeito! Rodrigo? Vamos lá. Assim como o Divan ficou fascinado com o livro dos carecas lá, tem uma coisa que me impactou muito, mas bem depois, né? Bem depois do meio dos anos 2000, dos anos 90, enfim, eu assisti na pandemia, mas uma série que me deixou monotemático por um ano, pelo menos. Small Axe. Essa série é absurda. Assim, quer dizer, eu não sei se é absurda porque mexe num lugar muito específico meu, que eu fiquei fascinado, ou se ela é realmente boa em termos gerais. Mas, porra, o diretor, só recuperar o nome dele aqui, se alguém lembrar, dá o salve. Steve McQueen. Série do Steve McQueen. Comunidade caribenha na Inglaterra, nos anos 60, 70. 5 episódios, cada um enfatizando um dilema colocado ali. No primeiro, eu lembro que é uma história num restaurante que começa a sofrer investidas na polícia e aparece o Black Panther Party inglês, que eu mal tinha informação de que o Black Panther Party também tinha uma célula na Inglaterra. Depois Lovers Rock, melhor episódio, som do começo ao fim, e por aí vai. O último episódio é cabuloso também, do moleque que vai preso porque ele tá querendo um disco pro Sound System, é preso com rasta e o mano dá logo Jacobinos Negros pra ele ler. Mano, foda. O Lovers Rock é a melhor filmagem de uma festa na história, né, cara? Tipo assim, absurdo. Muito difícil filmar uma festa e ficar legal, é muito difícil. Porque trabalhar com audiovisual muito bom, sabe pai. muito Esse bem. episódio é emocionante, cara. Muito bom. Assim, tudo a ver com Babilônia em Chamas também. Então esquenta pro Babilônia em Chamas, Small Axe. Segundo um livro, também meio alto jabá, o Abalar a Cidade, Malu de Barros e Caio traduziram, a Mauri revisou. Que é um autor inglês, Alexander Biller em inglês, e ele também discute como que a música interage com os espaços, interage com a cidade, e passa por tudo isso que a gente falou aqui, mobiliza coletividades, fala do Lee Perry, fala do Ramones, fala do Fela Kuti, e fala de Guy Debord, Mark Fisher. Ele reúne um repertório aí que nos interessa muito. E eu percebi que a minha recomendação pro Abal foi muito magrinha. Então vou trazer aqui alguns nomes da música contemporânea que não são do punk rock, mas partem dessa ética em algum nível. Primeiro, Crisinho da ZO, que é uma banda do Rio, que é gente do punk também, que faz uma coisa meio música eletrônica, meio funk, meio experimental, doideira, letra frita. Castrinho, do Rio também, uma espécie de vanguarda paulista, só que atual e carioca. Castrinho ou Caestrinho, Rodrigo? Castrinho, falei errado. Castrinho. E Paola Ribeiro, que é daqui de São Paulo, lançou um disco ano passado chamado Circos, muito envolvida com a cena do jazz, do free jazz, da música de improviso, do lance vocal também. Enfim, foda. Acho que essas 3 recomendações de som pra quem tá nos ouvindo, e é isso. Babilônia em Chamas, procurem. Manda de novo o link ali pra quem quiser apoiar o Babilônia. benfeitoria.com/Babilônia em Chamas. Apoiem porque é um livro que está sendo trabalhado há 2 anos e meio, custando caro, e é muito, muito tempo para esse dinheiro voltar, e das livrarias, das pré-vendas e tudo mais. A campanha de financiamento é um grande atalho pra gente se virar. Maravilha. Apoia a cena local, é o que eu quero dizer. Apoia essa cena local, entra na benfeitoria. Apoia o Vira. 5 pila por mês é baratinho, mano. Apoia aqui o Vira, apoia os mano. Ajuda a pagar a galera aí, mano, que trabalha pra caramba pra gente ouvir aí toda semana episódio bacana pra caramba, mano. Pelo amor de Deus, cara. É absurdo não apoiar, tem que apoiar. Quem não tá aqui presente na gravação não vê quantas vezes que a gente chama a Ingrid, né? Diz, Ingrid, ajuda aqui, corta aqui, faz isso aqui, né? Sai limpinho, pra ele sair limpinho, mas aqui a gente fica chamando ela o tempo todo. Gabriel Divan, vamos agradecer os nossos convidados. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gonzo, de novo, cara. E vamos ali dar um viva, um salve pra galera que nos ouve. Vamos lá, dar os vivas aí, agradecendo sempre a presença aí. Rodrigo, volta sempre, Gonzo volta sempre. O Gonzo, como é que é o nosso querido Bob, né? Ele nunca vai embora. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while,
You could miss it. Gabriel Divan, que programa paulada que ficou, cara. Olha, muito massa, cara. Olha, eu fiquei feliz de falar, de ouvir, de tudo. Pro cara que quiser anotar referências musicais aí e tudo mais, é prato cheio, né, cara? Prato cheio. E é aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Não fica com o seu repertório aí de questão política e ideológica exclusivamente na superfície, né, das coisas mais escancaradas. Vai buscar, cara. Vai buscar de música instrumental até estilo de se vestir e onde ir, tomar um cafezinho, né? Tem muita coisa aí para fazer e tem muita coisa para consolidar. Mas enfim, Felipe, vamos para a hora dos nossos vivas aqui. Eu vou mandar 2 vivas. Vai lá. E eu vou mandar um viva para o nosso querido ouvinte. São 2 ouvintes aí de fé, né? Que estão sempre com a gente e já ganharam abraço nosso. O Alisson Mestre, né, cara? Que inclusive entrou em contato com a gente, falando sobre o nosso último programa com o Vander Wilson, para justamente fazer uma ponte em relação ao sindicato que ele trabalha lá, os Sindados de Minas Gerais, trabalhadores de empresas de TI, cara, né? Olha aí que importante também, né? Pensar essa galera que só cresce, assim como crescem os desafios e a precarização desse tipo de emprego, dessa categoria. Entrou em contato. E é isso que a gente abre o canal para vocês fazerem também, né? Ou seja, entre em contato. Poxa, o cara lá tem uma palestra legal sobre esse tema aqui, eu queria botar ele em contato com a minha turma lá, que vai ser bacana. Tem essa pessoa aqui que lida com esse tema, poxa, eu queria perguntar se ela não quer participar da minha banca, de uma entrevista, de uma coisa, e assim vai, né, cara, é muito legal, muito legal. Então, um abração pro Alisson, que tá sempre nos escutando aí, mandou essa mensagem, você pode mandar pelo Blue Sky, pelo Instagram, pelo viracasacospodcast@gmail.com, que é onde você manda pix também, né? Jequiti, né? Subliminar, Jequiti. Enfim, mandar então para o Alisson, que é dos Sindados de Minas Gerais, e ficando por Minas Gerais, né? Volta e meia tem que renovar o abraço pro Rodrigo Metal, né, cara? Nosso Rodrigo aí que tá sempre na escuta aí, sempre mandando brasa, e eu gosto quando o Rodrigo, ele comenta e ele dá também uma dica cultural incidental lá. Olha, sigam o Rodrigo aí, que você vai ter, inclusive, complementos, DLCs, né, dos episódios. E essa última dele é muito boa, cara, né, que ele falou lá do filme, como é que é o nome dele, mas enfim, que eu já tinha falado, do cara que vai eliminando a competição lá e tal, é muito bom, não sei como é que não foi pro Oscar esse filme. A Única Saída, é. A Única Saída, isso aí, muito bom. Cara, eu vou mandar 2 salves também, né, eu vou mandar salve então pros nossos sorteados do mês, né, do Vira Casacas, do Natal do Abal. Quem ganhou, Gabriel Divan? Uma das pessoas foi a Thaís, ganhou o livro ali do Mark Fisher, já recebeu. E a outra pessoa eu levei um susto, porque eu achei que era pelo nome, e daí eu não quis falar nada e tal, e depois descobri que era mesmo. É o Dinelli, cara. Opa! O Dinelli lá do Blue Sky, lá do Instagram, tem umas artes massa, faz um trampo legal pra caralho. Fiquei muito feliz que ele foi sorteado, cara. Muito legal mesmo, né? Companheiro aí das antigas aí, que também é artista, né, cara? Também tem material aí muito bacana. Olha, acontece de tudo, né, no sorteio do Vira Casacas, e ele é aleatório mesmo. Aqui não tem fraude, não tem enganação, não tem direcionamento, não tem patrocinador mandando fulano ganhar, não tem nepotismo, não tem nada disso aí. Enfim, né, cara, acontece essas coisas aí. Então, ouvintes novos, ouvintes antigos, ouvintes médios, todo mundo que tá apoiando o Vira Casacas tem chance de ser contemplado. Lembra que o Natal do outro lá só tem uma vez por mês, o Natal do Abal é todo mês, ou seja, vantagens. Vantagens, meu amigo. Mas é aquilo, né? Somos só homens normais, Gabriel Divan. Homens inocentes, né? Tchau, prejudicada. Tchau. What is normal man? What do you mean, normal man? Just innocent man.